Então tá, estamos no ar, está valendo então, né? Hoje a gente vem com uma dinâmica mais boleira, né? Uma conversa mais futebolística, talvez não também, a gente vai para vários caminhos aí. Então tá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, independe da hora que estiver assistindo. Já vou aproveitar para falar para curtir o canal, para compartilhar, comenta, curte aí o @comunicando e andando também no Instagram. Vamos para mais um passo, né, Fernandinho? Vamos Nosso nessa. lado aqui, Fernando. 7 pontos. Eu sempre penso. 6. Seis. Lá. É passo dado, né? Sempre trazendo histórias aí que possam inspirar o pessoal de algum jeito, enfim, abrir um pouco a cabeça e ouvir assuntos dos mais variados. E hoje a gente tem duas presenças na mesa aqui, né? Eu vou começar apresentando nosso parceiro amigo, que fez a ponte aí também com o convidado. Hoje a gente tem aqui aonde trazer o Gabriel. É isso aí, Gabriel. Seja bem-vindo aí ao nosso Comunicando e Andando. Eu tô aqui no meio de 3 ídolos, então provavelmente eu mais escute do que fale. Gosta de puxar falar. saco, né? E do outro lado ali da mesa, uma honra, um prazer ter um cara aí que, como o Bel falou, ídolo e inspirou a gente, né, Bel? Nós que somos formados em jornalismo aí, Fernandinho pode falar também, acho que eu ouvia, né, o Nando Tem Nando na nessa rádio. mesa, hein? Tem Nando, e Tem. não sei qual que é o melhor. Mas tá aí com a gente hoje para bater um papo, Nando Gross, seja bem-vindo, Nando, muito obrigado aí pela presença. Vamos... Que agradeço vocês, obrigado pelo convite. A gente quer bater um papo aí, trazer, a gente tem, né, pessoal que assiste a nós, tem gente de tudo que é idade, tudo que é lugar. Daqui a pouco o pessoal não sabe muito quem é o Nando Gross. Mais ou menos como no futebol, né? Exatamente, né? Uma coisa bem... No futebol, é papai, mamãe, titia, Vai de né? tudo, né? Garoto, avô, todo mundo. É verdade. Já que a gente falou de futebol, né? Pra quem não sabe, Nando Gross, eu queria que tu falasse um pouco, Nando, do começo da tua carreira, como é que tu foi parar, como é que tu foi parar no jornalismo, principalmente. Eu e o Gabriel somos formados em jornalismo também. É uma decisão meio difícil, né? Meu pai não apoiou no começo, não achou legal essa escolha. Como é que foi essa? A minha mãe não apoiou no início, meu pai apoiou. Mas Ele a minha vem da mãe área ficou... ou não? Teu Não, pai? nada a ver, nenhum Nada dos a ver. dois, nada a ver. Mas é que isso é uma outra geração, né? Eu tinha que formar em medicina, direito, né? Nem direito, advocacia, né? Advocacia na época. Se falava muito advocacia, direito, era medicina, engenheiro, né? Era coisa mais... Pô, jornalista, meu, que porra é essa, né? Né? Mas... É isso aí mesmo. Não dava, né? Mas eu entrei, aí foi complicado, cara. Foi complicado, eu entrei em 80, estudei 2 anos na Unicinos, e aí tranquei, né? Não consegui seguir, eu já trabalhava, né? Na área. Em 80 quando eu entrei, não. Eu começo a trabalhar na área em 85. 85. Né? Eu já trabalhava em 82, então, aí, na MPM Propaganda eu trabalhava. Uma agência, foi a maior agência que teve aqui, né? Mas Agência como é que São foi, Afonso. como é que tu despertou, assim? Tu sempre foi de comunicar ou gostava de Eu ver era futebol músico, e queria cara. trabalhar? Eu achei que eu ia ser um popstar, entendeu? Ia Sério. ficar famoso. Eu achei que eu seria um grande músico, popstar. Eu tenho 2 CDs gravados. Galera Olha que tá aí. vendo agora, se jogar aí no YouTube, que você tem que estar no YouTube. Tem no Spotify também, botar Nando Gross e os Alto-Falantes, tem 2 CDs na íntegra ali. Né? Que tipo de som é, Nando? É pop rock. O primeiro é mais pesado, o segundo é um pouco mais leve, assim, né? Vamos aproveitar e depois dar uma mas buscada. é pop rock. E autoral, todas músicas minhas, né? Legal. Músicas que eu fiz e eu trabalhava muitos anos na noite, tocando e tal. E quando era guri tinha banda, né? Aquela coisa, um quarteto e tal, né? Os Beatles na cabeça, eu sou criança dos anos 60, nasci em 62. Né? E eu achei que eu ia ser músico, cara, achei. Mas daí era demais fazer faculdade de música, entendeu? Daí eu ia ser deserdado da família. São duas profissões que os pais não veem tão Não, bem, né? daí, Você é músico, jornalismo, putz, vamos agora pro jornalismo, putz. Faculdade de música, não, agora tu forçou, né? Tu paga o colégio, tudo, a vida inteira, te tem o que comer e tal. Vai. Mas sempre gostou então de palco, microfone, essa coisa Aí, assim. o primeiro vestibular que eu faço é pra engenharia de Minas, cara. Eu não sabia nem o que era, mas a gente olhava as revistas na época, a Manchete. bonito o nome, assim. Tinha os caras nas pontes com capacete, eu achava bacana, eu não queria ficar no escritório, né? Pô, eu queria um troço mais dinâmico. Aí eu, engenharia de Minas, não tinha nada a ver, cara, imagina. Eu era o pior da aula em matemática. Exato. Não, sabe, desenho, régua T, assim, Normalmente, quem é de Exato. humanas sofre muito com as matérias de exatas, né? Sofre. Minha filha herdou isso de mim também, tadinha, né? Tanta coisa boa pra herdar, foi herdar minha ruindade nas exatas, né? E aí veio a ideia de, jornalismo, comunicava. Na época a gente via, assim, muitos músicos fizeram jornalismo também, né? Tinha aquela coisa de querer mudar o mundo, assim, jornalista, claro, ser o tinha. dono da informação. Tu tinha essa veia também? Não, assim, não o jornalista, assim, mudar o mundo, né? Mas eu sou de uma juventude, digamos assim, né? A palavra jovem é meio careta, né? Mas da juventude da época, eu sou de uma juventude que tinha ditadura, cara. Não tinha eleição, a gente não votava, né? Eu sou do tempo de que ia fazer um show
né, eu tinha que entregar as músicas datilografadas ali não sei se era na Presidente Roosevelt, mas era no bairro Navegantes, né? Pertinho aqui do estúdio, né? Porque tu passava pela censura federal. Então tu entregava uma fita cassete, podia ser tu cantando só a capela ou com voz e violão, eu no caso fazia voz e violão, e as letras da música, para os caras aprovar ou reprovar. Eu tenho músicas, carimbo de censurado, ridículas. Eu não tinha nem idade para ser subversivo. Nem sabia o que era direito. Um garotão, entendeu? Não sabia nem nada. O que era tu dentro? Tu tem essas músicas ainda? As que não passaram? Eu sou muito desorganizado. Eu me mudei muito, né? Eu me Sim. mudei muito. Então eu perdi muito disco, muito livro. Né? Chegou uma época que eu dei meus vinis pro meu irmão. Meu irmão é colecionador e gosta de ouvir, porque bom, eu agora sinto saudade, queria trazer tudo de volta, né? Mas é porque eu sei que com ele ia ser cuidado, né? Cuidado. E eu não cuidava muito. Pô, tu pegou a época da ditadura, é uma época que eu gosto muito, não que eu gosto da ditadura, óbvio, né? Vamos ser bem claros, mas é uma época que eu acho interessante conversar sobre, assim, até pra gente, né, não repetir esses erros do passado. Tu pode falar um pouquinho mais dessa época, assim, porque tu foi músico e jornalista nessa época, Sim. né? Tu queria bater de frente com uma coisa. Eu desperto... Militar tu não foi. Não fui militar, não fui militar. Não, eu passei pelo quartel, pelo CPUR, né? Na cavalaria do CPUR, uma época ali. Mas eu não fui militar, mas naquela época era muito difícil tu não passar pelo quartel. Né? Sim, hoje não. É difícil tu ir, Hoje uma galera quer servir e não consegue. Quebrado o exército. Ninguém não tem grana nem para dar almoço pros caras. Né? Então não. Mas naquela época. Mas assim, ó, a ditadura pesada no Brasil, assim, de maior repressão, ela se dá, eu sou muito guri ainda. Era nos anos 60, quando chega o AI-5, início dos anos 70, que é um horror. E eu sou muito guri ainda. Mas o que a minha imagem de infância lembra? Uma coisa que voltou agora. É o medo dos comunistas. Cara, assim, ó, olha, se tu fizer tal coisa, tá? Vai ter um comunista que vai te pegar, outro. A ponto assim, ó, vai ter um comunista embaixo da tua cama, assim, para as crianças te assustavam. Era o bicho-papão. Era o bicho-papão, entendeu? Isso meio que eu vejo voltando. Pô, será que nós retardamos? Que coisa é essa, né, cara? Sabe? Nós começamos a ver essa coisa de novo, né? Mas tinha muito isso, né? O medo de... Mas o que eu lembro, assim, ó, até contei esses dias aí com o Cristiano Silva e com o Jason, né? Cenas ridículas. Por exemplo, eu tinha 16 anos, eu durmo uma noite na delegacia do DOPS, sem poder ligar para casa nada, porque eu estava colando cartaz ali na Salgado Filho. Eu colei vários cartazes abaixo da ditadura, mas nesse dia era um cartaz do baile da rainha do meu colégio, entendeu? Do Colégio Santo Antônio, não tinha nada a ver. E a gente, olha só, com 16 anos, tinha levado para a delegacia do DOPS, eu e mais uma gurizada, tá? E a gente dorme lá. Dorme não, ninguém dorme, né? Sim. Mas passa a noite, de manhã nos manda embora. Tu é menor de idade, sem poder ligar para tua casa. A minha mãe ficou desesperada, né? E queria, no outro dia, ir na polícia, denunciar a tua mãe. Eu tava na polícia. Foram eles que fizeram. Foram eles, no caso. O problema é esse, cara. Quando a ditadura, ela te impõe um estado policial, né? A polícia age como bandido. Porque naquela época tu podia ser preso por nada. Simplesmente porque havia a dúvida de que tu pudesse estar atuando em algum esquema, isso ou aquilo, subversivo. Então o livro que tu estava lendo, se era o Capital do Marx, meu Deus, tu estava em cana na hora, entendeu? Não tinha o devido processo legal, não tinha necessidade disso. Né? E havia um conceito no Estado de que a tortura era algo necessário, né? De que era algo aceitável. E aí a gente viu o que aconteceu, né? Sim. Então, o maior problema desse é que tu não tem para quem recorrer quando tu tem uma ditadura assim. No caso da tua mãe, né? Vou lá denunciar. Mas foi pra ele. Se for lá, eu vou ficar outra noite. Não vai, mãe. Por que a primeira coisa dos caras é tentar silenciar a imprensa? Porque é por onde as coisas começam. Uma imprensa livre derruba governos do Brasil, que está aí, né? Que está vendo as principais denúncias no Brasil de corrupção, quase todas elas são pela imprensa. Ou imprensa mais tradicional, ou, de repente, o Intercept, né? Que é um jornal. Liquidou com a Lava Jato, né? E toda aquela ideia né, que se tinha da Lava Jato, de tudo certo e tal, destruiu com aquilo. E outras, mas é a imprensa. Por isso que nas ditaduras a primeira coisa é censurar a imprensa. Ô, Nando, e tu que convive nesses 2 meios, né? Da política e da imprensa também há muito tempo. Existe imprensa isenta ou isso é uma utopia? Olha, a gente tem que entender assim, ó. Essa pergunta é bem boa. A gente tem que saber diferenciar, tá? Porque os jornalistas levam muito pau na rua, tá? Tem jornalistas, às vezes, eu já tive ocasião de estar com um carro da empresa e o carro ser chutado, já vi colegas, né? Teve um colega nosso, há muito tempo isso, anos 90, na Rádio Gaúcha,
O carro foi virado num assentamento do MST por conta de uma revolta, de um comentário que foi feito lá pelo Rogério Mendelski, lá dentro, que é um comentário do Mendelski, entendeu? Dele, pessoal. da sua cabeça, da sua ideia. Mas foi falado ali, pronto. Então todo mundo representa aquela ideia. Generalizou. O que a gente tem, assim, ó, há uma liberdade no Brasil da empresa, não da imprensa. Né? O jornalista é esmagado pelos interesses da imprensa. Então, lá em cima, a empresa fecha uma ideia de quem ela vai apoiar aqui ou ali, e pronto, cara, tu tá amassado lá dentro. Tu tá amassado. E isso, no Rio Grande do Sul, O Rio Grande do Sul, a rádio do Rio Grande do Sul sempre foi uma rádio muito conservadora. Né? O cara é isento ou posicionado à direita. Um cara de esquerda, assim, que fosse esquerda, não ia ter muito espaço. Né? O cara, para assumir, por exemplo, hoje, um cara assumir um partido de esquerda e ser comunicador, teria que ter um estofo do Lauro Quadros. O Lauro teve culhão para isso. O Lauro era do PT e lá na RBS, uma época da RBS de Bairro Novo, Mendelski, né? A galera toda antipetismo total. Né? E o Lauro era PT. Né? Mas era o Lauro. Não ia lá, né? Alguém e tal, naquela época. Não. E o Lauro era âncora. Né? Um cara que tem... E assim, ó, isso é um jornalismo de opinião, na minha ideia. Tu consegue... O cara que tá te ouvindo, ele sabe o teu lado. Ele sabe as tuas ideias, o que tu defende. Mas no teu programa, todo mundo fala. Não só quem pensa igual a ti. O que está acontecendo hoje nesse jornalismo talibã que a gente está vendo em alguns lugares aí, nessa militância, né, que a Rádio Guaíba faz em alguns horários, que a Jovem Pan faz quase que 90% dos seus horários, né? Coitado do Guga lá, né, tentando, né, levando pau sozinho, né, 5 contra 1, mais ou menos, é sempre assim. Mas o que acontece é assim, ó, o cara tem uma opinião, a empresa tem uma opinião, o âncora tem aquela opinião e todos que entram no ar têm a mesma opinião. Não há nenhum contraditório. Isso não é jornalismo de opinião. Os caras estão vendendo essa ideia, mas não é. Isso é uma militância. Isso é usar uma empresa para militar. Então assume. E tu trouxe o exemplo bem oportuno do Lauro Quadros, que apesar Dá uma água aí, Fernando. Apesar da identificação dele com um dos lados, né, ele sempre foi um cara que teve essa característica de trazer para a mesa lá no programa dele, que ele teve por muitos anos lá, num horário nobríssimo, que era Primeiro, eu quando entrei em 90, era o programa Lauro Quadros. Foi a primeira vez, nome do cara. Primeira vez que eu falo na Rádio Gaúcha, eu nunca esqueço, programa Lauro Quadros. O Lauro me chamou, tive a honra de ser chamado pelo Lauro. E o programa que estava se referindo deu polêmica. E ele sempre teve essa característica de trazer... Bem plural mesmo. Né? O cara que ele sempre trazia muito o contraditório e um sujeito, um jornalista, aí, o Lauro Quadros é uma referência, né? Inclusive nacional. Ele sempre teve essa preocupação e ele sempre foi muito crítico aos governos que, em tese, ele se identificava, né? Ele sempre foi um cara que teve essa autocrítica. Trazendo essa questão dessa pergunta do Thiago sobre a questão da isenção do jornalista, do posicionamento dele. Tu acha que as pessoas estão hoje com essa proliferação e essa questão do digital está segmentando muito? Tu acha que há uma fuga das pessoas para as rádios tradicionais, para os meios tradicionais e para os canais digitais para escutarem aquilo que de fato elas estão mais inclinadas a escutar? Fica dentro da bolha, né, Abel? Um pouco. Perfeito. Tu acha ouvindo do teu lado, no caso. Tu acredita nessa tendência? Como que tu enxerga isso? Eu não sei se é uma tendência, eu sei que isso está acontecendo, tá? Isso está acontecendo, me parece que é uma tendência, mas eu não sei se é assim, ó. O que eu quero dizer com tendência? Eu não sei se isso é um processo total em evolução ou isso é uma coisa de momento que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento atípico, até no debate político brasileiro. É um momento diferente. Né? E não é a polarização que me assusta, a gente sempre teve polarização, mas é a radicalização do debate. Né? A gente teve agora esse episódio lá em Foz do Iguaçu. Né? O cara do aniversário aquilo, né? O cara era do PT, estava fazendo uma festa do PT, o outro se irritou. Né, foi lá e acabaram morrendo. Os dois tomaram um tiro. Um morreu, um acho que eu internado. O outro estava em estado grave, que atirou estava em estado grave. São absurdos, meu. Passa atirando, o outro atirando de volta. Então, assim, a gente teve durante muito tempo polarização. Acho que a única eleição que a gente teve, assim, 3 candidatos fortes, que quase o segundo pega, quase o terceiro chega no segundo, foi de 89, Brizola com Lula. Né? Que era a eleição para o Brizola ser presidente do Brasil. Mas o Lula entrou, foi a primeira eleição do Lula. E aí, mas ali, se tu pegar, vai nos números, é pouca coisa a diferença Brizola-Lula. No mais, sempre 2 despontaram. Sempre 2 despontaram. Né? Era o Fernando Henrique Lula, né?
recentemente, depois, agora foi quando o Lula sai, era a Dilma contra alguém, quer dizer, o PT tem uma fatia lá que ele polariza e é ele contra alguém, em geral tem sido assim. Né? E os terceiros algumas vezes estão... Né? A única vez que eu lembro de um terceiro mais próximo foi o do Brizola. Mas sobre isso que tu está falando, ó, o que eu acho? Tá acontecendo, eu tenho exemplos disso que eu vejo, das pessoas que só vêm e só consomem aquilo. Eu acho um atraso, porque tu não consegue receber informação contraditória, só que tem gente que quer aquilo. O que são as fake news? Né? Fake news, se tu pegar um estudo, tá? Mostra claramente assim, ó, que as fake news, digamos que tu divulgou uma informação falsa, tá? Aquela informação atingiu 100 mil pessoas. A correção da informação atinge 30 mil pessoas, só. Isso é um problema. E poderia atingir as 100 mil pessoas, mas os caras não querem. Sabe a pós-verdade? Né? Tu quer acreditar. Não Carlos é verdade, Guimarães fala muito sobre isso. Não é verdade, mas bem que podia ser, né? Aquela verdade que tu queria que fosse. Então tu aceita verdade. como verdade, sabendo que é mentira. Isso é a pós-verdade. E usa ela ainda, né? E Depois, usa né, ela, nas repassa, discussões. né? Compartilha, como a gente diz. É bravo. Né? Então, é um problema, cara. E viver na bolha é um drama, mas tem gente que quer viver na bolha. Quer viver na bolha. Basta ver, assim, né? Erros que hoje... Porque tu falou ali da questão do Lauro, que levava todo mundo, né? Ser oposição ou não. Juremir na Rádio Guaíba. Juremir também fazia bem isso, né? De ser um cara de esquerda, mas levar todo mundo. Né? Mas o jornalista, ele tem um compromisso, cara, de, assim, ó, o Milor, ele está exagerado na expressão dele. Falar jornalismo é oposição na essência, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Que as coisas que não estão funcionando, nós temos que dizer. Né? Aquela velha história, né? O avião saiu no horário, não é notícia. Agora o avião que deixou de sair, não decolou e tal, atrasou 3 horas, passa a ser notícia. Porque tudo que está fora do lugar, nós estamos lá para dizer que está fora do lugar, independente do governo que é. Nós não estamos lá para ser assessoria, apoiar governo nenhum. Nós vamos ajudar, está fazendo uma campanha legal, nós podemos ajudar, vamos ajudar. É o nosso trabalho. Agora, deu ruim, cara. Nós temos que denunciar. É curioso isso, porque o papel da imprensa é justamente isso, é uma coisa um comportamento que eu vejo muito das pessoas cobrarem assim, mas vocês não falam das coisas boas que estão acontecendo, independente de governo, enfim. Né? Mas é justamente esse, o papel da imprensa não é esse. O papel da imprensa não é assessoria de imprensa, né? Não é SECOM. O papel da imprensa é noticiar, reportar aquilo que está fora do lugar. Mas deixa eu fugir um pouquinho desse aspecto e entrar numa pergunta que é: o Nando Gross foi revolucionário lá quando trouxe para o AM, para o espaço que era noticioso, sempre foi muito noticioso, trouxe o hábito e a inserção da música em espaços jornalísticos, né? Sim. Tu fosse percursor nisso, né? Percursor, né? Tu é o cara que traz isso e está consolidado aí no noticioso, né? Pergunto, faltou ao Nando Gross esse feeling, essa sacada no digital de hoje? O Nando Gross demorou para estar mais presente principalmente o YouTube hoje, que é o teu principal meio de comunicação. Faltou isso? O Nando Gross demorou para ascender para isso? Pode ser. Tá, com certeza. Eu fui entender isso, a necessidade faz o homem, entendeu? Quando eu precisei mais disso, mas eu poderia estar fazendo, não ter entendido isso. Eu sabia da importância e eu queria aplicar essa importância onde eu trabalhava, né? Que era na Rádio Guaíba na época, que é quando começa mais forte, né? Porque se tu pegar assim, ó, o primeiro blog de esportivo que tinha é o meu, blog do Nando, no Clique RBS. Não tinha um blog de esportes, né? Então, um Twitter, uns primeiros a fazer Twitter na equipe da Gaúcha fui eu. Sim, tu tem... Né? 115 ou 120 Não, mil. 150 e poucos mil seguidores. No Twitter. Engraçado que essa turma, porque parece que são perfis, né? Eles não conseguem transitar em todas as redes, porque na nossa cabeça seria, eu tenho 150 mil seguidores todo mundo pro no YouTube. Twitter, vai todo mundo pro YouTube. Ou pro Instagram. Não vai. São perfis diferentes, né? São. O Twitter, eu particularmente não gosto, porque eu acho que ali é uma guerra aquilo ali, né? Ali se não tiver bem de cabeça, tu entra no Twitter, tu sai depressivo do Twitter. Eu costumo dizer que a rede... O que eu ouço no Twitter Eu costumo dizer que a leio, rede... né? Não é osso, leio. Eu costumo dizer que é a rede social do ódio. O Twitter. Ali rápido, né? O cara escreve com o fígado ali, né? Ninguém escreve com o cérebro ali. Os caras escrevem com o fígado o ali. fígado depois de um trago, né? Isso aí. Fígado machucado aí. Não, o Twitter é pesado. Mas
eu queria aplicar, e eu entendo, porque eu tenho dito, os caras me perguntam sobre o futuro do rádio. Ou o rádio entende que ele tem que estar forte presença no digital, ou ele está fora. Não vai. O cara tem. Nós temos que falar que nós estamos num programa de rádio, tem que sair no rádio, e o cara que não teve acesso ao rádio, não está ouvindo, ele tem que ir no celular dele. Aquilo vai virar notícia no Twitter da empresa, no site, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Escambau, entendeu? Tem que estar presente. E se as rádios não tiverem essa noção, vão dançar. E por que o Nando Gross não... Porque tu tava numa zona de conforto, tu tava num... Porque a tua... Nada, cara. Eu tava debaixo de mau tempo. A Guaíba que eu assumi, tá? As pessoas falam, a Guaíba tem uma marca, a Guaíba tem um nome. Tá bem, mas é um nome que as pessoas usam como algo referente ao passado. O meu avô ouvia, o meu tio ouvia. Eu disse, cara, e tu? Não, eu não ouço. Né? Sabe? Os caras nem sabem que existe. Parece que é um museu. E eu acho que a estratégia hoje real. Mas é verdade. Pegar a gurizada de 15 pra baixo, nem conhece. 101.3. A gente criou lá, eu criei um espaço lá que é o Magno que tá fazendo agora, que é o Arquivo Guaíba. Tá? Começou com umas tirinhas de minutos, assim, lembrando alguma coisa e tal. Que e muito bom. virou um programa. É legal, a empresa tem que ter isso. Só que assim, ó, as chamadas do aniversário, de tudo da Guaíba que eu ouvi agora, cara, a Guaíba tem que se modernizar. É tudo assim, o cara dizendo, porque eu ouço a Guaíba não sei há quantos anos, não sei... Não, cara, bota uma galera nova, renova. Né? Renova, porque... Porque vai passar, né? Então eu tinha essa dificuldade, cara. Eu tava lá com uma marca que era forte, mas que era uma marca vista como algo do passado. E o mercado publicitário, como que ele enxergava, não o Grupo Record, que tem um posicionamento diferente, Guaíba, né, mas Guaíba e talvez, não sei se tu pode falar, enfim, mas Correio do Povo também. Como que o mercado publicitário enxerga e enxergava esses meios para, tipo, colocar a marca dele lá para o cliente dele ter mais exposição, ter mais visibilidade? Hoje tá bem complicado, cara. Hoje, os clientes, eles escolhem, né? Porque a mídia, a gente fala de monopólio de audiência, o maior monopólio é do investimento de mídia no Rio Grande do Sul. A RBS tem... Né? E eu não vou condenar, os caras trabalham bem. Sim. Por isso, né? Os caras estão lá porque trabalham bem. É isso. Mas essa ideia de algo do passado tira muitas marcas, né, para se vincular à Guaíba. Quando a gente começa a fazer aquele trabalho que chega diferente, né, uma rádio que passa a não ser uma rádio, digamos assim, uma rádio que tinha o Mendelski, mas que tinha o Juremir, que no seu noticiário tinha todo mundo. Eu contava lá, o Lula falou, o Bolsonaro deu 2 vezes entrevista, o Ciro Gomes falou. Aqui nem se fala do Rio Grande do Sul. O Esfera Pública era um debate político que todo mundo falava. Hoje não tem mais isso. Né? Não tem mais isso. Então, eu acho que o mercado ali começou a sentir que tinha uma possibilidade. Né? As pessoas começavam a dizer, rádio de sindicato, né? Porque um monte de sindicato foi para lá, porque os sindicatos de trabalhadores, às vezes, eram discriminados nas grandes empresas. Sabe? Eles não eram bem vistos. E os caras queriam um pouco mais de espaço. Eu disse, olha, cara, não tem nenhum problema. Né? Dinheiro igual aos outros. Né? Isso aqui né, tem um preço. Por que para o sindicato vai ter algum problema? Não tem problema nenhum. Né? Então... E muda o perfil, né? Hoje, por exemplo, a gente viu ali a guerra da Rússia, acho que as primeiras notícias nem vêm pela televisão, foi pelo Twitter, que chegou pelo Instagram, não sei quem postou um vídeo no TikTok, virou local de informação. Então, acho que as empresas têm que se adaptar a isso também. O formato de consumo mudou muito, né? As pessoas houve essa transição, né, das pessoas estarem muito com o rádio ligado e hoje elas estão muito tempo social, no celular, no smartphone. Eu quero ver o que está acontecendo no mundo. Tu liga, tu abre ali, vê o Instagram, vai ver um Twitter, ver alguma coisa. Twitter é bom para isso, né? Essa informação rápida, né? Na hora ali. Agora tem que saber filtrar, né, cara? Não dá pro cara estar apresentando um programa de rádio, aí o cara bota ali, ó, contrataram aí fulano de tal. Aí o cara do rádio diz assim, tô recebendo aqui no perfil, cara, nem sabe quem é. Tô recebendo aqui no... que o Grêmio ou o Inter contrataram fulano de tal, não sei o que, não sei o que. Não sei se é verdade, mas tá aqui, a nossa obrigação é apurar o fato. Se o cara viu aquilo ali, ele não pode, então Gabriel vai lá e liga aqui, te informa, dá uma olhada. Aí tu diz no ar, entendeu? Só que hoje é aquela doença pra sair. Então todo mundo fala qualquer coisa. E aí eu vi na rede social, né? Ali. Eu vi na rede social uma ova, cara. O Cristiano Silva fala muito dessa... Não sei se eu entrei na fala do Nando, mas só pra complementar. O Cristiano Silva fala muito dessa
entre aspas, guerra, não sei se eu acho que eu nem deveria usar esse termo, né, dado o cenário que nós temos hoje, dessa briga entre os identificados com os jornalistas que informam, né? Sim. Do cara que... Porque é muito fácil hoje tu ser jornalista ou tu passar a ser setorista de um clube. Eu crio um canal lá no YouTube, começa a dar informação ou requentar informação dos caras que estão lá no campo de batalha, lá cobrindo o clube. E uma das queixas dele é essa briga desleal, né? Com essa galera que vem se posicionando, principalmente pela questão de identificação, né? A gente vê o público, que é muito curioso isso, Nando. E aí volta um pouquinho naquela pergunta da questão da isenção do jornalista. Hoje eu vejo um movimento de torcedores, seja do Inter ou do Grêmio, buscando mais o perfil identificado do que o jornalista de veículo. Verdade. Agora, o cara tem que saber fazer bem. A gente tem aqui o exemplo do Baldasso, que faz uma jornada esportiva e depois segue, né, com a sua live, que é um sucesso, cara. Impressionante. Ele bota uma galera, mas é um talento dele também. O cara é bom. O Baldasso era muito bom no rádio. O Baldasso é um cara altamente talentoso, foi bom repórter, bom apresentador, resolveu ser comentarista, estudou futebol. O Baldasso faz um tipo às vezes, mas tu conversa de futebol com ele fala de tática contigo, de movimentação coletiva, ele conhece, né? Mas ele é um cara talentoso, sabe? E ele faz bem aquilo. Os guris do Vozes, né? O Leandrão, o Alexandre, o Lucas, fazem um trabalho muito bom também, diferente um pouco do Baldasso, né? Eles, assim, são mais... críticos, talvez, assim, não é críticos, são mais repórteres, né, do que o Baldasso, que é um cara muito de opinião. Né? O personagem dele. O Leandro Bess foi setorista de Inter no Jornal Zero Hora. Muitos anos, fomos colegas. Nossa, o Leandrão que arrumava de rolo, mas arrumava de rolo porque ele dava notícia, Ele dava notícia, o Leandro. Colorado. Não, o Leandro é daqueles, daqui a pouco, tá proibido de entrar no Beira-Rio, daqui a pouco os caras se arrependem, tá, Leandro, volta, não sei o quê. Mas ele dava notícia. Ô, Nando, e a gente, voltando um pouco naquilo, quando que tu entra pro jornalismo de vez, né? Sai do engenheiro, né? Engenharia de Minas. E vai pro jornalismo, e por que o esporte? Porque nesse segmento foi o destino que foi te carregando, ou tu disse, eu vou virar pro meio do esporte? Certo. O esporte veio por acaso, foi a oportunidade que eu tinha. Mas eu começo com o jornalismo ainda no cursinho pré-vestibular, no IPV, Instituto Pré-Vestibular. Nos anos 70, era IPV e Mauá, os dois grandes cursinhos. E eu fiz o IPV. E ali se criou um jornal, Opinião Jovem. E eu participei desse jornal, a gente saiu para fazer entrevista e tal, sempre com um amigo meu, Marcelo Fernandes, né, que está lá em Santa Catarina, deve estar nos vendo agora. E o Marcelo era sobrinho do Pedro, da Carmen, que era casada com o Pedro Ernesto. Né? Então, o Pedro, e eu fiquei amigo do Marcelo, fizemos músicas juntos, né, fomos premiados em festival com umas músicas, né, de protesto boas, né? Boas, dando porrada na ditadura, boas músicas, né? E a gente ficou muito amigo e tal. E o Marcelo, o Pedro monta uma equipe de esportes na Bandeirantes, ainda difusora, na época da transição. 1º de setembro de 85, estreia essa equipe. Pra quem não sabe, o Pedro Neto era da Band, né? O Pedro, ele nessa época, ele já tinha sido da RBS, estava sentindo com pouco espaço, saiu e montou essa equipe. Ele tinha montado na Sucesso, na Rádio Sucesso, né, lá do Grande Cascalho, né, do Contursi, e depois ele vai e monta terceirizado na difusora Bandeirantes, na época, né? E aí tinha toda uma galera lá, né? E eu entrei começando como produtor de esportes, que o Marcelo me chamou. Sandro, o que tu quer fazer na tua vida? Eu tava naquela de ser músico, não sei o que e tal, bababá. Cara, não sei. Se tiver uma oportunidade, eu vou trabalhar. Aí ele disse, aqui tem uma vaga para produtor e tal. Quer? Nunca tinha feito, não fazia a menor ideia como é que funcionava. Isso? E me fui. Então, em 85, 1º de setembro, que eu entro. Entrei por acaso, e aí tomei gosto, eu vi que... Porque eu adorava o rádio, né, cara? Eu sempre fui louco por rádio, desde criança, eu caminhava, guria, assim, antes do fone, né? Muito antes, sempre assim. O rádio é fascinante, né? O rádio é muito legal, eu gosto. Eu era doente por rádio. A minha mãe ficava... Dava pra baixar um pouquinho, porque a gente tava almoçando na mesa, aquela coisa da família, né? Então, e eu sempre com o radinho aqui do lado, né? E sempre gostou de futebol também? Sempre. Junto com o rádio? Sempre. Jogava? Futebol. Sempre joguei futebol. O pessoal fala de jornalista, não, muito de bola. Né? Eu jogava mais do que ia a campo de futebol, mas sempre joguei futebol. Sempre gostava de jogar bola. E aí começa na produção ali, aí tu falou que a primeira vez que fala no ar, é isso? É com o Lauro Quadros? Ou primeiro... Na Gaúcha. Na Gaúcha. Mas já falava... Quem me incentiva a falar, eu era só produtor. Quem me incentiva a falar, eu já falecido Enio Melo,
comentarista há muitos anos, sala de redação e tantos outros que estavam na época na Bandeirantes, era o chefe de esportes. E como é que foi esse primeiro momento da primeira fase? Cara, foi com automobilismo. Eu gostava de Fórmula 1. Pô, mas eu virei uma espécie de editor de automobilismo, porque eu entendia pra caramba. Não, eu era apaixonado por Fórmula 1, da geração de ver... Meu pai me acordava cedo pra gente ver o Emerson na televisão, né? José Carlos Patti. Depois do Piquet começa a ganhar tudo também, vem o Senna, me apaixonei. Sim. Então a gente criou uma coisa. Então eu criei lá desde 91, eu fazia Fórmula 91, Fórmula 92, 93 e 94. E o 95 não teve, foi quando eu saí. Né? E a 1h aos sábados tinha programa de automobilismo, Gaúcha, automobilismo na Gaúcha. Não, Velocidade na Gaúcha, que o Cláudio Furtado apresentava, e eu estava ali sempre junto com ele. Isso depois na Gaúcha, né? Mas eu começo na Bandeirantes, né? Com Bandeirantes Fórmula 1, né? Que era o senhor Melo criou. E aí tinha a trilha mesmo até hoje, quando a Bandeirantes faz Fórmula 1. É a trilha nacional. Porque a época do Timaço, né? A época do Timaço. Né? E foi ao vivo a entrada? A entrada foi ao vivo. Tu lembra desse momento, assim? Não. Não, foi tão nervoso que... Aí depois eu passo a repórter, daí eu lembro de algumas façanhas que eu fazia, né? Como é que eu ia assinar, né? Na hora de gravar, porque a gente gravava, aí de noite tinha o nosso era o Band Sport Show, depois tinha o plantão, que era com o Antônio Augusto de noite, né? Grande Antônio Augusto, e tinha que gravar, e eu ficava treinando como é que eu ia fazer e tal, né? Muita época de telefone, né? Telefone fixo, né? Do Jacaré. Jacaré, nós chegávamos, desmontava o telefone no hotel, fazia o jacarezinho ali, puf, montava. O que era o jacaré? Jacaré era pra tu fazer Pra tu entrar no ar, tu abria o bocal do telefone, prendia ali como tu bota aquelas, numa bateria de carro, né? Uma pontinha aqui, uma pontinha ali, né? E liga no amplificador e com a mesinha tá falando no rádio. Hoje é tudo... Não, hoje tu tem uma internet, tu tá no ar. Aqui tu tem uma internet com um aplicativo, tem som de estúdio. Em qualquer lugar do mundo, som do estúdio. Não essa bosta de som de celular, né? Sim. Isso aqui evoluiu pra tudo, né? Menos pra tu falar, né? Que é o que a gente menos faz. Não, por telefone é um horror tu falar, cara. Ninguém te ouve, né? Eu ia te perguntar essa diferença, que hoje é tudo muito fácil, né? Tu abre o Google, tu abre o Google Maps. Como é que era fazer o jornalismo naquela época? Por exemplo, saiu uma notícia lá, vamos nem tão longe, mas lá em Minas, lá vai ter um jogo, Grêmio. Era ligando... Telefone, cara. Não tinha celular, ó. Eu fui produtor, cara. Coisa mais comum era tu querer falar com o Fernando, ele morava no apartamento 302, nós não tinha o telefone, mas eu achei o apartamento 301. Nós ligávamos pro vizinho. Cara, tu pode ir bater ele na casa do fulano? Eu sei fazer isso. E dava certo. Dava certo, funcionava. Nós ligávamos pra casa das pessoas. E assim, ó, não tinha muito essa... Hoje, porra, uma frescura, né? Tu agenda 2, 3 dias uma entrevista e tal. Na época, era 9h15, Nando, tenta fulano de tal, vambora, pá. Fulano, vamos pro ar. Botava o cara no ar na hora, entendeu? Que loucura. Tinha um repórter, não vou falar nome, mas tinha um repórter da Rádio Gaúcha que fazia trânsito. E ele, quando ele tava naqueles dias, assim, o Nando Grosso conhece ele, sabe bem... que aquele dia que tava meio preguiçoso e tal, ele fazia o trânsito da Rádio Gaúcha na sala de opinião, lá na Ipiranga, com o vidro aberto. Só o barulho do... Tava Nilson Souza... Mas essa é a essência do rádio, tá aí? Sim. Fazia, né? Tu cria, fazia. Tu cria. Abria a janelinha, tava lá o Paulo Santana, Nilson Souza, como é que era o nome do outro? Não, desculpa, tá? Se assistiu, eu vou lembrar. Tava ele com a janelinha aberta lá. Estamos aqui em tal lugar. Não, aqui na Ipiranga com a Borges de Medeiros. Né? Trânsito intenso. Né? Tá, Leonardo, em 95 tu sai da Fórmula 1 e vai pro... Eu te dar a trajetória, então. Em 85 eu entro, eu sou produtor de esportes e tô fazendo Fórmula 1 pra falar no ar. Tá. Aí pinta uma vaga, eu vou ser repórter, né? Eu tive um hiato aí que eu saí porque a Bandeirantes fechou a equipe, aquela coisa toda. O Pedro saiu, o Pedro foi pra Gaúcha. E aí nós ficamos órfãos, né? Porra! E agora? Né? O Mick Jagger sai da banda, né? Se fudeu, né? Porra, e agora? Ninguém mais vai. Cara, e foi muito louco, porque eu tinha ido pro Rio de Janeiro de férias. E tô voltando, não é de avião, né? Voltando de ônibus. Né? E naquela época não tinha celular pra te atualizando das notícias. Aí quando chega em Sombrio, que é a última parada do ônibus, né? Ali já em Santa Catarina, eu compro a 0 hora, né? Que não tinha lá no Rio, achar uma 0 hora naquela época, anos 80, era um horror. Né? Tinha que cruzar a Copacabana. A gente tá falando, parece tão distante, né? Mas isso é 40 anos atrás, 30 anos atrás, né? Aí eu compro a 0 hora e notícia na 0 hora. Pedro Ernesto contratado pela Gaúcha. Porra, e agora? Tô desempregado. Que tombo. Voltando de férias, Sombrio?
Sombrio. 5 horas. Não, Sombrio, Porto cabeça Alegre. fervendo. E Foi um agora? horror, cara. Não tinha um celular pra ligar pra ninguém, pra falar no WhatsApp, nada. Cara. Parei em Sombrio, vou voltar. Vou voltar, acho que eu vou pro Rio. Vou ficar no Rio. Aí vivi uma época em São Paulo e Rio de Janeiro, em 86 especialmente, né? Como músico, principalmente. E daí quando eu volto, aí eu volto pra Bandeirantes já como produtor, e aí fico pouco tempo como produtor e vou pra repórter. E aí começo a falar mais frequentemente, né? Como repórter. Em 90 a Band fecha a equipe de esportes, né? Bota todo mundo pra fora. Eu faço um período no Guaíba, Correio do Povo Rural, na Rádio Guaíba, né, em 1990. E aí eu me demiti, não gostei, cara, não consegui. Por causa do assunto, assim? Da editoria? Não por causa da editoria, porque a rádio naquela época já estava muito sem perspectiva. Que loucura, eu quase né? desisti do jornalismo ali. Eu tive várias vezes para desistir, mas ali foi uma delas. Né? E ali eu saio, eu começo a trabalhar numa produtora na época tinha a eleição de 90, né? Eles tinham feito a campanha do Olívio, que tinha sido vitorioso na prefeitura, e estavam fazendo a campanha, acho que era pro Tarso, para governador, e eu trabalhei com eles, fazendo a parte de rádio, né? Tem uma passagem que é legal, que é, eu fazia a prefeitura de Porto Alegre, eles chamavam, acho que era do Olívio, era administração popular, e tinha outras coisas que eles criaram. Então, todas aquelas coisas que eles criaram, a gente botava numa narração, como se fosse narração de um gol, tá? E eu fazia imitando o Haroldo Souza, e na hora do gol era adivinhe. Cara, eu fazia bem, né? Imitando o Haroldo. E o Haroldo, cara, desesperado, queria saber quem era o F da P que tava imitando ele, que ele não tava ganhando nada. Haroldo, era eu. Era eu. Deus, Se tu não sabia, agora tu tá sabendo. Sabe. E vai cobrar agora. E ali eu achei que eu ia ficar fazendo essas coisas, cara, mais na publicidade, nessa coisa. Daí o Cláudio Moreto me liga para fazer o segundo turno, não, primeiro turno, né, da eleição, governo do estado, de freelance na Gaúcha, né? E aí, meu, bateu, falar na Gaúcha, a Gaúcha era super líder e tal, já deu uma vontade de voltar. Na hora topei. Não teve muita dúvida. Topei e aí entrei lá, sim, como freelance. Na época eu entrei seguindo o candidato que era o Tarso, que era o candidato assim, mais inexpressivo na época, não tinha muita força ainda o Tarso, né, naquele momento. Mas eu lembro que deu boa repercussão, porque o PT brigou muito com a RBS, o Tarso, às vezes eu estava seguindo ele, botava o microfone, dava um discurso, uma vez ele dá um discurso denunciando a RBS no programa do Lauro. No teu microfone. No programa do Lauro, daí o Lauro já pega não, bota ele que eu quero falar com ele e tal. Então consegui até... Aí o Flávio Dutra, que era o gerente de esportes, me convida para seguir fazendo freelance, e eu fico fazendo freelance. Naquela época era difícil ser contratado alguém, né? Tinha que morrer alguém, e foi quando acontece literalmente isso, coitado, né? do nosso querido Érico Sauer, que estava já muito doente, já não ia à empresa, né? Eu estava lá trabalhando na vaga do Érico, o Érico já não ia mais, estava doente. E quando o Érico morreu, eles me contrataram. E aí fiquei na Gaúcha até 95, recebi uma proposta para ir para Bandeirantes para fazer o que eu queria. A Gaúcha na época, meu, para tu falar na Gaúcha era complicado. Eu consegui começar a falar com automobilismo, né? Depois com outros esportes, a gente criou o Gaúcha de todos os esportes, e hoje a Gaúcha é um case, né, de cobrir tudo que é esporte, né? Os caras especializaram, o Andrezinho, o Zé, o Lucianinho, né? Mas a gente começou também, eu estava junto naquele negócio, né? Mas era difícil conseguir falar, eu queria ser repórter algum dia. Sempre quis ser o repórter na produção, essa parte não... eu queria sempre... Não, eu queria falar um pouco mais, queria ter um programa, falar, ser repórter. E a Bandeirantes me convida para ir para lá em 95, me dá um programa e me bota de repórter. E repórter, né, time A ali para fazer as coisas boas. Eu vou. Cara, era um puta de um projeto, durou 6 meses. Demitiram todo mundo. Né, todo mundo. E era uma galera, meu. Uma galera. E aí, cara, assim, ó, a Bandeirantes não fechou por causa dessa heróica equipe. Né? O esporte se mantém até hoje lá, porque a gente pegou nossa multa do fundo de garantia, 40% que cada um tinha direito, a gente botou aquilo ali, não pegou ninguém, investiu, e passamos de empregado, passamos a pagar a Bandeirantes para trabalhar, alugamos espaço. Então, falimos, cara, eu quebrei, perdi tudo que eu tinha, meu Deus do céu, eu devia pro mundo, para ninguém, pessoa nunca devia para ninguém, mas não tinha banco, né? Eu entrava, os caras já, né? Passava o cartão no caixa eletrônico e já passava uma algema, assim, né? Pegavam que tivesse no relógio ali. Eu e todo mundo, cara, foi terrível para todo mundo. Quando que o Pedro entra lá o Pedro Záquia quando que ele entra no Grupo Bandeirantes? Não lembro, cara, não é no meu tempo mais. Não? Não é. Do Timaço ele ainda não... Eu não trabalhei com o Pedro Paulo Záquia. Eu saio da Bandeirantes, eu entrei em 95, eu saio em 2001. Quando eu vou pra Gaúcha. Sim. E aí eu não peguei o período do Pedro Paulo Záquia. Tu chegasse a ambicionar e até
tu pode externar isso se é uma coisa que te deixou triste ou te decepcionou. Chegou a ambicionar ser um dos participantes do Sala de Redação em algum momento da tua carreira? Claro. Coitado, eles têm um projeto de superação, né? Que é para dar aumento para as pessoas, né? E o projeto de superação tem que dizer, o que tu quer e tal, o teu objetivo, para tu atingir o objetivo e tal, né? Claro, tem que objetivos plausíveis, né? E eu dizia, tá bom, meu objetivo é participar do Sala de Redação fixo, não mais convidado. Tá? Aí, não, mas não é esse o objetivo. Tem que botar um objetivo, tipo, aumentar a audiência do teu programa, sei lá, chegar mais cedo para cortar o cabelo, alguma coisa que seja plausível, que tu possa realizar e tal. Não, tá bem, mas já que me perguntaram qual era o meu objetivo, eu tô dizendo. Eu dizia todas as vezes. Eu queria, tanto que eu pedi uma vez. Olha, cara, assim, eu nem me bote mais, porque eu não aguentava mais todas as férias, tá cobrindo férias do Sala de Redação. Não tô mais afim, cara. Não tô mais afim. Quando me quiserem, eu trabalho sem férias, todos os dias no Sala de Redação. E no momento que tu já era um dos principais comentaristas. São coisas que tu vê assim, ó, onde é que eu via que aos pouquinhos eu sentia que não havia um grande investimento em mim. Porque quando o Rui para, eu me torno o primeiro comentarista, começo a fazer os grandes jogos e tal, tudo bem. Opa. Aí tem 2010, a decisão do Inter. Aí por um problema lá de divergência, que eu tinha que pensar do mesmo jeito que lá o gestor da época e tal, por um problema de divergência... Não era o Ciro. Não era o Ciro. Prefiro não dizer. Prefiro não dizer, porque é meu amigo, eu gosto dele, tá? Mas acho que ali ele deixou uma questão pessoal, né, prejudicar o meu trabalho, não foi legal, porque eu era o primeiro comentarista e eu tinha que estar lá. Eu tinha que estar lá e não fui. Tu não vai Eu não vou para 2010, né? No vexame do Inter. E aí Deus acaba fazendo isso, né? Para a RBS. Né? O Inter pede como um exemplo, porque levaram estrutura para jornal impresso, para tudo lá, né? Foi uma cobertura gigante. Foi cobertura gigante. E um fiasco monumental, né? Não da cobertura, do Inter, né? Sim. Então, eu não tenho nada com isso, mas eu tinha que estar lá. Por justiça. Aí eu vi, os caras vão investir ou não vão investir? Eles me querem ou não me querem mesmo, né? Aí, 2014, quando eu saí da Rádio Gaúcha, pouco antes, 6 meses antes, eu saí, eu acho que é abril, cara, que eu saio. Eu tenho um negócio com o mês de abril. Eu assinei carteira 1º de abril com a Guaíba lá em 90 e depois eu volto para a Guaíba também em abril. Eu não sei o que é esse mês aí. Mas eu tô na beira da praia, de férias. Cuidado com as férias também. Capão da Canoa. As tuas férias acontece bastante coisa. Bastante coisa. A situação da Bandeirantes, que se acabou, né? Tu tava indo pro Rio e agora... Não, mas essa vez eu li uma notícia, entendeu? Dessa vez não, os caras me comunicam que eu fazia um bate-bola da TV Com há 10 anos, cara, todo domingo à noite. Era clássico. Um monte de gente me fala ainda daquele programa. Aí o cara me liga, Gustavo Manhago, que, não tem nada a ver com isso. O Manhago foi... Ele só informou. Só informou, né? Deram ruim pra ele. Vai lá e disponando. E me disseram, não, tu tá fora. Eu disse, como assim fora? Não, mas o que aconteceu? Vamos mudar o programa e aí nós vamos fazer... Eu custei entender na hora que eu tava fora do programa. Eu achei que era alguma coisa com o bate-bola que tava mudando. Que nós ia fazer diferente. Não, até caiu a ficha que não, tu estás fora. Nas férias, mano. E assim, eu não era um participante qualquer. Eu tinha, na minha carteira de trabalho, eu tinha um contrato com a Rádio Gaúcha e um contrato com a TV Com. Né? Então eu trabalhava para a TV Com. Sim. Né? E do nada, assim, tá bem. Saí. A Rádio Gaúcha não sabia nada, cara. Voltei para a Rádio Gaúcha, ninguém conversou comigo, nem sabia. Uns 3 meses depois eu falei com o Ciro sobre aquilo, né? Aí já era o Ciro, e o Ciro não sabia também daquilo. Eu disse, não há um projeto do grupo que me veja, entendeu? TV Com resistiria hoje? Eu acho que sim. Foi um erro ter feito aquela troca da TV Com para aquele projeto? O Octo? O Octo, não, o Octo... Não, cara, não tem... Durou 9 meses. A gente tem que entender o seguinte, cara. Às vezes a gente, sob o manto da modernidade, acha que tudo é legal. Porque é moderno. Cara, tem horas que o novo é velho e ruim. Sabe? Nem sempre o que é novo é maravilhoso, cara. Às vezes o tradicional funciona bem melhor. Funciona melhor. Tá cheio de coisa nova ruim. O Octo foi um projeto mal sucedido, com pessoas que imaginaram uma coisa e descobriram que na teoria a prática é outra. Né? Não funcionou. E era um projeto muito bem sucedido da TV Com. Eles tinham que tentar entender qual era o erro que não avançava comercialmente, mas não de conteúdo. Sim. O conteúdo era bom. O erro não estava no conteúdo. Mas não estava deficitário, então vamos ver por que é deficitário. Sim. O que tem que ser feito, mas não desmanchar o conteúdo como foi feito. Não, ia te perguntar, daí tu comentou ali os anos 2000, tu volta pra Gaúcha, né? São considerados pra ti, na tua visão, os anos que tu explode, assim, de maior sucesso? Pela Gaúcha, sim, mas
E como é que tu lidava com isso? Assim, onde eu fui mais revolucionário foi na atualidades esportivas da Band. Que a Gaúcha percebe aquilo e me contrata. E eu começo a implantar aquele modelo na Gaúcha. E aí a Gaúcha muda. Porque a Gaúcha ainda era a Gaúcha rádio do locutor, de tudo lido e tal, não tinha música, né? Não, música na Gaúcha não, só se for notícia e tal, né? Então, era uma coisa assim que eu cheguei e no início era difícil, né? Mas eu digo na questão mesmo de reconhecimento, assim, de alcance de público mesmo. Porque, sendo sincero, eu conheci da Gaúcha, né? Da Gaúcha TV Com e tal. Claro. E aí, como é que é pra te estar assim, tipo, pô, no reconhecimento lá em cima e tu falar de uma das coisas que mais mexe com as pessoas, que é esporte, futebol, ainda mais que no Rio Grande do Sul tem o Inter ou o Grêmio, não tem, acho. Já viajei bastante por os estados pra ver jogo de futebol. Acho que aqui a rivalidade é maior. E tu tá ali como na principal rádio falando sobre isso. Tu não levava muita porrada? Ou como é que era esse negócio de administrar, né? Tu tá falando das coisas que mais mexem, que segunda-feira todo mundo acorda, vai pra empresa e vai falar lá. E tu deu tua opinião sobre isso, pessoal. Como é que tu administrava isso? A gente leva muita porrada. É natural, porque o futebol, ele meio que... Até hoje a gente tá vendo aí na violência do futebol, demais. Não é por nada, né? Tem gente que vai no futebol que faz coisas que jamais faria no cinema. Exato. Né? Mais faria no teatro, no restaurante. Nacional, né? E o futebol, então, ele se presta para isso. E os caras acham que também, para o comentarista esportivo ou na relação de futebol, é a mesma coisa. O cara... Então, tinha assim, tu te impressionava com pessoas, né, graduadas, educadas, quando iam se dirigir sobre futebol em ti, na rede social, em algum lugar... Era de uma grosseria, de uma coisa assim. Eu tive ameaça de porrada, ameaça de morte. E a única vez que eu me preocupei que deram uma ameaça pra minha filha, cara. Ela era pequenininha e deram o nome do colégio, sabia quando estudava. Aí eu não gostei. Tá? Não gostei e levei adiante o caso, né? Levei adiante o caso e agradeci porque a polícia identificou o sujeito, né? E ele foi... Isso na rede social, pessoal? Na rede social. Não, foi e-mail. E-mail. Eu recebi um e-mail. E foi fácil pra polícia identificar. Sim. O cara foi numa lan house, mandar o e-mail, a lan house tinha câmeras, foi fácil identificar. Um pai de família, com 2 filhos pequenos. Mas quando tu abriu o microfone lá pra dar a opinião, tu pensava nisso, assim, no que a minha opinião pode gerar ou na hora... Sempre pensei, eu sou um cara muito responsável pra dar opinião. Tá? Eu me considero e levo o futebol muito a sério pra dar opinião. Eu sempre digo assim, ó, o clube de futebol, tu falar dele é como, pra um torcedor, é como tu falar da mãe do cara. A tua mãe, se ela tá te ligando 30 vezes, tu diz, porra, minha mãe tá me enchendo o saco, porra, minha mãe é xarope, cara, não para de me ligar. Agora, se o cara que tá do teu lado, pô, mas tua mãe é chata mesmo, cara, encontrei ela esse dia, que véia xarope, pô, tu já dá um soco na cara do cara, entendeu? Tu falar é uma coisa, é a mesma coisa com o time, cara. Tu ir ver o teu time jogar e xingar o teu time, tu tem esse direito que tu te dá, né? Agora, outro cara, quem é esse cara que tá falando assim do meu time? Então, tu tem que saber que tu tem que criticar, mas entender isso no cara. Tu tem que criticar com educação. Né? Tu tem que levar em conta esse sentimento. E, ao mesmo tempo, com um jogador de futebol, eu nunca deixei de considerar o fato de criticar um jogador de futebol e entender que na casa dele a mulher está ouvindo, o filho está ouvindo. Na Gaúcha, então, todo mundo está ouvindo. Né? Eu sempre tive esse entendimento. Tu nunca vai ouvir de mim, esse cara aí tem que fazer concurso para banco porque não joga nada, esse cara aí sabe, não pode vestir a camisa do Inter ou do Grêmio, não é o meu perfil. Eu tenho uma dificuldade quando eu acho que o cara é insuficiente, que tem que trocar e tal, mas eu digo, com todo respeito ao profissional, então eu tenho essa consciência da responsabilidade da opinião, mas mesmo assim, cara, no futebol, por mais que tu tente, é difícil. Mas hoje em dia ainda não tem essa responsabilidade dupla, porque aquilo que tu fala agora pode explodir antes tu ver. Antigamente não tinha rede social, não se replicava tão rápido. Hoje a responsabilidade do jornalista é ainda maior, porque pode virar contra imediatamente nas redes. É mais rápido, né? Ele é mais rápido. Pode. Nós estamos vendo um momento de cancelamento, né? Então, daqui a pouco o cara fala um troço e aí um não gosta, bota na rede, aí vai todo mundo atrás. Já sofreu algum cancelamento? Não. Nem na época de... Não sei se não sofri, cara. Não tinha como saber aquela época direito. Talvez tenha sofrido e não... Não sei, mas na rede social sofri um massacre, cara, quando teve um episódio na Rádio Guaíba que o Mendels, que falou um negócio lá sobre o cabelo da Marielle, né? E aí foi entendido como racismo, o que ele disse. O Rogério explicou depois que não era isso e tal. Mas a gente foi muito cobrado. Eu falei sobre isso, falei que os comunicadores... O Rogério não gostou, mas que os comunicadores eram responsáveis pelas suas falas, que o que cada um dizia não era a opinião da empresa. Né? Coisas que estão lá no manual de ética, de comportamento. O cara é responsável pelo que ele diz. Né? Mas não quer dizer que tu assina embaixo. Agora, claro, qualquer...
atitude racista, coisa assim. A empresa se manifesta contra, mas foi bem político e tal. E aí, pô, a rede social veio, Em a todo turma, mundo. aquela turma do blog do Prevd, aquela pessoal que fechou assim, né? Meio. O Prevd é o Não, eles clássico. viraram Talibã com o Bolsonaro. Porque todo mundo virou meio maluco, assim, meio adorador, sabe? O cara não tem defeito, o cara é o. Política é o virou novo futebol, Milton. né? Virou uma. E aí os caras pegaram pesado. A minha filha um dia chega e tira uma foto no Twitter e posta do meu lado, ela com uma camisa bem esquerda, né? Adolescente, lute como uma garota, e depois a outra era lute como Marielle. Né? E com a foto. Bom, os caras. O Prevd se enlouqueceu, disse que eu tava mandando um recado pro Rogério Mendelso, que não sei o quê. Bah, cara, era minha Vão filha. longe, né? Escreveu sobre a minha filha no blog dele, sabe? Uma baixaria. O Prevd, ele pega Baixo bem nível, pesado. assim, sabe? A gente louca, cara. A gente tá... E aí, ali, eu perdi no Twitter cerca de 20 mil seguidores, que já recuperaram todos, mas na época foi uns 20 mil cancelado, então. seguidores. 20 um mil. cancelamento. Sim. Cancelamento? É, Não, fui cancelado. Não, Foi cancelado. Porra. Mas a gente que me cancelou não faz falta nenhuma. Exato. Os caras dizem, né? A gente só é cancelado por quem não consome o nosso conteúdo. Quem não conhece, né? Porque o cara que te conhece, ele vai continuar te seguindo, te ouvindo. Quem O não... Baldasso fala muito sobre O isso. Baldasso fala. Ele diz que fala da questão da audiência dele, né? De que às vezes os caras, uma das audiências dele boa parte são gremistas, né? Então, Sim. um nicho que em tese ele não estaria inclinado e disposto a falar, Com né? certeza. O cara quer ir lá, replicar, Quando o Inter perde, ele xingar. deve lotar de gremista lá. Né? Com Pra ver a certeza. reação dele. Porque Eu sou um. espalhar foto. Eu também vou lá assistir quando o pra, Inter pra perde. se deitar, Ana, né? tu se posicionou como gremista colado? Não, Na nunca. rádio, nunca? Nunca. Eu não... Não acho que seja bom, cara, assim, pra... Isso era uma pergunta. Até porque Como que tu nunca... enxerga isso? Não, assim, que- ó, eu vou dizer bem franco, tá? Se eu tivesse trabalhando e eu tivesse me incomodado, tipo assim, reprimido, ou tivesse... o meu sentimento de torcedor tivesse invadindo o que eu tô dizendo, eu trataria logo de dizer. Até para as pessoas, se eu disser alguma bosta, alguma merda, cara, olha, leve em conta. Mas não é o caso, cara. Nunca me passou na cabeça isso e aquilo. Eu sou muito metódico, assim, no analisar futebol. Gosto de traduzir o jogo, né? Se alguém vai mudar um time, o treinador, eu antes de dar um pau na mudança, que os comentaristas adoram, né? Eu procuro dizer o que o cara pretende com a mudança, né? Depois eu posso dizer, eu não faria isso. Botaria o Gabriel e não o Thiago, né? Mas a opção do técnico foi isso, porque ele tá pensando isso. Vamos ver se vai dar certo. E aí vamos pro jogo, né? Mas sempre teve essa mística, né? Aquele lá é gremista, aquele Não. lá é colorado. Isso daí, tudo, né? isso aí... Isso tu tira a a entrada do pergunta clube que- oposto? Se Hã? tu se posicionar como gremista ou como colorado, perde a entrada no clube rival? Cara, um dia eu posso dizer para as pessoas. quer falar agora e aí, um né? monte Tem de que gente estourar o sabe. podcast. Um monte de gente sabe. Tá? Para quem eu torcia, eu deixava de torcer quando era mais jovem, entendeu? Aí eu sou dessa cidade, uma galera sabe. Você Entendeu? é da onde? Eu sou de Porto Alegre. Eu vou fazer uma... Nascido na Tem beneficência 50%. portuguesa. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma pergunta... É fácil, entendeu? Mas assim, ó, agora, na minha carreira profissional, os caras vão dizer, não, tu é colorado gremista. Não tem essa parte, cara. Eu vou fazer uma pergunta cabeluda pro Nando Gross. Pergunta. Bem Já que na cabeluda. falta, né? Os dois? Os dois, né? Não, coisa de careca. Desse Fazer lado uma aí é pergunta- difícil, uma fazer uma pergunta pergunta cabeluda é coisa de careca, né? Nando, imagina o seguinte. Tu tem 2 vizinhos. Certo. Um de cada lado na tua casa, na tua rua. Lá na rua Pedro Ernesto Senardim, tá? Tá. Um vizinho é o Nando, o outro vizinho é o Thiago, tá? Certo. Um é gremista, o outro é colorado, tá? Vamos lá, o exemplo. Aí o seguinte, o que acontece? O Nando Gross mora no meio. No meio. No meio. no Muraldino meio. total. Muraldino total. Aí o Nando, sexta-feira à noite, liga pro Nando, que são amigos do Nando Gross, tá? Tá. Um gremista e o outro colorado. Aí o Nando Colorado diz assim pro O Nando é gremista ou é colorado? Ele é o gremista. São gremista. eles são A gente gremistas. se posiciona, Zara. Mas aqui. Aí o Nando manda uma mensagem pro Nando. Nando, amanhã, sábado, meio-dia, churrasco, tudo por minha conta e o melhor vinho. O Thiago, 5 minutos depois, colorado, te liga também. Nando, amanhã, na minha casa, sábado, churrasco, o melhor vinho. Em qual churrasco o Nando Gross vai? Eu diria pro Thiago que agradeceu o convite, mas que já tinha sido convidado, né? E já tinha aceitado. Né? Quem Acertou, ligou eu sou o primeiro? melhor assador. Eu disse, olha, Ia se dar bem, o nossa. Nando ligou primeiro, né? Eu já combinei de ir com ele, mas na semana que vem eu tô à tua disposição. Ou fala o seguinte, né, o Nando convidou, vamos juntar nós três. Ou fazer um isso, churrasco ou só. isso. Vamos fazer um Grenal, um churrasco. O clássico, Eu fico de mediador, qual é o melhor assador? o clássico Muraldino. Qual é ô, o melhor Nando, assador? Enfim, né, não vamos insistir, se quiser falar, mas tu tinha um time quando era jovem. Aí tu Tinha. entra no jornalismo.
tu meio que deixa de lado essa paixão. Hoje em dia tu ainda assiste jogo torcedor? Não é uma Ah, coisa essa é uma assim que boa. tu chega pra ti, eu vou parar de torcer. Outro trabalho, ou tu no teu dia a dia consegue sentir isso, porque assim, ó, cara, eu fiz muito jogo na minha vida. Eu viajei com várias delegações, de várias gerações, de grupo de jogadores, dirigentes. Tu faz amizade com as pessoas, cara, e tu começa a torcer pelos teus amigos, né? Sendo gremista ou colorado, teve fases que eu torci mais pro Grêmio e mais pro Inter. Né? Por quê? Porque eu tinha mais envolvimento, Sim, os o caras teu eram mais trabalho ali legais, também, te tratavam né? bem. Pô, teve fase no Inter ou no Grêmio que era difícil torcer pros caras, meu. Hoje tá Porque bem. os caras te tratavam muito mal. E teve momentos que os caras te tratavam muito bem. Né? Então, é também essa relação. Né? Mas tem a mística também do futebol, que quando tu conhece a parte interna do futebol, tu perde aquela paixão. Isso é real? Pô, futebol Eu não mais- sei se perde a paixão, cara, mas talvez tu consiga. A paixão de torcer, Isso, não sei aquela se doença. perde, mas é bem mais fácil de administrar, cara, porque tem coisas assim que Horríveis. a gente, na ingenuidade, imagina isso e aquilo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. É 100% negócio. Não é 100% negócio, tem muita paixão. Se fosse 100% negócio, o futebol brasileiro não tava tão Não, quebrado como tá. Os caras são Negócio ruim, tá? são maus gestores, porque são apaixonados, entendeu? Se fossem mais gestores do que apaixonados, verdade. talvez fosse melhor. Aí é o erro. É gestão, mas quem gere é apaixonado É, paixão. pelo time. Aí Não é tem onde problema tu ser apaixonado por teu time. Agora, quando tu monta uma empresa, teu negócio, tu é apaixonado pelo teu Apaixonado, negócio, sim. tu quer que funcione, mas tu age tecnicamente, como um Com gestor. racionalidade. Com racionalidade. No clube os caras arriscam pra caramba. Será que dá? Nossa. Aí Se acon- perder 10 milhões não é teu, entendeu? Então os caras vão lá e arriscam. E aí acontece de clube com folha de 15 milhões ser rebaixado. Na Série B. E o furo da notícia acabou? A essência do furo, como tu disse, no Twitter hoje qualquer um vai ali e posta, tá vindo fulano de tal. Um chute, se vier, eu disse. Antigamente, como é que se captava isso? Tu tinha que ligar pro vizinho pra falar com alguém, como é que se captava esse Cara, furo? da mesma maneira que é hoje. Fontes. Jornalista tem que ter fonte. Né? Mas o que é a fonte, querido? Fonte tu constrói, tu fala. Às vezes pode ser o cara mais próximo, pode ser o próprio cara envolvido na notícia, pode ser se é de um time, pode ser o vice de futebol, pode ser o porteiro lá de dentro. Fonte, sabe? As pessoas que tu começa a te relacionar. Eu tive Relacionamento, muitas né? fontes que o próprio dirigente que contratava me dava notícia. Muitas vezes. E na Gaúcha é muito mais fácil. Porque os caras querem te agradar. Então, na Gaúcha, empresário de futebol que passa de notícia, só que tem que saber filtrar. Às vezes o cara te passa uma notícia, vamos vender que o Thiago, olha, o Inter não tá querendo renovar, tem proposta do Grêmio. Joga um negocinho. Dá uma olhada né? antes, entendeu? Dá uma olhada, porque Eles usam vocês também. usam, né? tu tem que saber Pra usar, aumentar, tu tem é. que saber filtrar isso. Saber quem é fonte, quem é quente, quem não é, quem tá só querendo te usar, divulgar alguma coisa. Mas, ô Nando, só voltando um pouquinho antes ali. Agora, não é fácil construir fonte. Ainda mais quando tu não tem um veículo poderoso. Eu sou fulano de tal da Rádio Gaúcha, tô fulano de tal da Rádio tal. Quando é só o fulano de tal, né, um veículo meio... É mais complicado. E quando tu larga uma bomba, assim, e se diz muito, vazou pela laranja podre do vestiário, enfim, como é que sabe que foi pra ti? Tu sabe quem é a pessoa? Normalmente o repórter sabe quem é a laranja podre dentro do vestiário? Tu diz aquele episódio lá do Grêmio? Da Qualquer Laranja um, Podre? né? Não, em geral sabe, mas assim, ó. Pra tu dar nome de alguém, tu tem que ter alguma consistência, tá? Alguma prova, alguma coisa assim. Senão, não dá. Né? Qual foi o maior furo que tu deu, que tu considera teu, assim? Cara, eu dei alguns furos, assim, mas não é o que eu me orgulho de ter dado furo, né? Eu dei alguns furos, assim, de reportagem, né? De nome de treinador, né? Vai estar vindo. Fulano tá vindo, lá na época do Antônio Lopes, no Inter, né? E dá pra contar a história? Uma vez eu tive um furo, uma vez eu soube de um furo sem saber que era furo, de pura ingenuidade, entendeu? Pode falar, pode Ingenuidade. Eu ligo pro Copa de 86 é o Tele, né? É Copa de 90 isso. Copa de 90 é o Parreira, não, é o Falcão. É o Lazzaroni. Lazzaroni. Falcão é Lazzaroni. depois do Lazzaroni. Não, porque daí 94 é o Parreira. Não, o Falcão. Aí não, vem o não, Parreira. Tá, sim. Ele Sai o não Lazzaroni, dirige né? durante a Copa. Eu sei que eu ligo na época tu ligava, né? Pro Zico, pro Tele, tu ligava pras pessoas, o telefone né? dos caras Sim, tinha o direto. telefone. Que agenda, hein? O Zico é assim até hoje. Imagina. Não, o Zico é assim, tu liga pra ele no Japão e ele te atende, conversa contigo, uma simpatia, né? E não é porque ele me conhece, porque ele não me conhece. Sim, ele né? é Né? Ele da me conhece como natureza jornalista. dele. Sou fã do Zico, né? E o Tele, perguntando se ele ia renovar com a seleção e tal. Não, a seleção já acertou com o Lazzaroni, seu novo técnico. Ué. Tá bom. Tá, eu desliguei. Aí falei pro Ranzolin na época.
Como assim não? Aí o Ranzolin pegou, não, vamos estar no ar isso. O Ranzolin deu no ar o título. Ele deu no ar, claro. Né? Deixa pra mim que eu resolvo. O importante era dar Abriu o notícia, né? microfone, Esse confete aí é meu. Eu não sabia que eu tinha um furo na mão ali, né? Por ingenuidade, fiquei com medo, né? Sim. Pô, será que é isso, é verdade? Tu não sabe como funciona. Era começo ainda. Não tinha como botar na internet. Não tinha como botar na internet, novo técnico, Lazzaroni, Sim. técnico da seleção, para ver se tinha alguma notícia, alguma coisa, para verificar. aquela era a informação que tinha que tinha. ligar, tentar te confirmar com alguém. Pá, que loucura. Não, e esse lance do furo é engraçado, né? Que quando é o jornalista dando uma notícia muito quente, assim, do Inter, e é o gremista que escuta ou lê, o gremista vibra. Ah, olha lá, tá acabando com eles. Aí quando é o inverso, que jornalista mau caráter. Não sei o que, Esse pensa. é isenção, né? Isso deve ser bom pro tem- jornalista. Quando os dois criticam, Tem tô muito fazendo essa- certo aqui. Quando o cara diz que tu é, pô, eu gosto do Nando porque ele é um cara isento, sabe? É porque, em geral, eu digo coisas que ele concorda. Se eu disser uma coisa que ele Verdade. discorda, eu Já- sou parcial. Quando Mas o cara o- diz isso é porque tu falou alguma coisa que ele concorda. E tem o lance do ego, Nando, de dar o furo, assim, tu fica puto quando, putz, eu tinha notícia na mão, podia ter lançado. Eu não sou muito do ego, não, Mas mas tem nesse meio. Bah, né? só o que tem, cara. Meu Deus, só o que tem. Eu fiz escala há muito tempo, né? Não é fácil, cara. É uma disputa de ego violenta, né? Uma disputa de ego muito grande. Mas era não sei, eu acho que há uma concorrência estabelecida, né? É que nem no time de futebol, né? Tem 30 no grupo, 11 Sim. entram em campo. Né? Tem que No Grenal é um administrar narrador aquilo só. Não cabe todo mundo, é um comentarista. E- né? E a gente Então- falou de tantos furos e tal, mas qual foi na tua visão, assim, né, daí, uma opinião pessoal, o maior momento teu no rádio, assim, desse, o que tu cobriu, o que tu gostou, ou qual foi o comentário que tu falou, De putz, cobertura, que- assim, eu tenho coberturas que eu gosto muito, tá? A cobertura do Grêmio Ajax em Tóquio é uma das minhas favoritas, tá? Em 95, porque era diferente. Hoje a Tóquio é uma facilidade. Naquela época era outro mundo, entendeu? Caraca. Não tinha essa coisa da internet, consegui um celular. Olha só que coisa maluca, eu tava pela Bandeirantes, aí me liga, eu tô no hotel, me liga de noite, então, portanto, devia ser de manhã De aqui, manhã aqui. a Bandeirantes de São Paulo. Ô, Nando, tudo bem? Eles tinham ligado para Porto Alegre, sabiam que eu tinha alguém da Bandeirantes lá e tal. Tinha tido um terremoto, uma região de Tóquio. E eles queriam que eu desse um boletim sobre o que tinha acontecido. Eu não sabia de nada. Terremoto? Terremoto. E eu na frente da televisão, tô passando todos os canais. Olha, tô passando, não tem porra nenhuma de terremoto aqui. Tu tem a notícia aí? Daí eles me mandaram a notícia. Não sei se era por telex, fax, o que era, que eu peguei né, na recepção do hotel. Me mandaram. E eu dei a notícia direto de Tóquio para a notícia que São Paulo me mandou, porque eu não sabia porra nenhuma. Eu tava entendeu? lá no terremoto. Tava lá e não vi. E não tinha internet, um rádio de Tóquio, não entendia Sim, porra imagina. nenhuma. Na televisão já era ruim de entender, mas se tem um Imagina terremoto, ouvindo. tu vê, né? É, tem um desenho, Não tinha né? nada, passei as TVs a cabo, tal, nada, CNN, nada. Depois eu descobri que em Tóquio era muito comum ter pequenos terremotos aqui Pra e eles ali. nem era notícia. Nem era notícia. Te arrepende, te arrepende não, né? Olha eu aqui antecipando a resposta. Mas no teu auge, como o Tiagão fala muito, porque a gente tem um histórico, uma tradição muito grande de jornalistas do Rio Grande do Sul Sim. trabalhando no eixo Rio-São Paulo, né? E no teu melhor momento, digamos assim, de mais visibilidade, tu recebeu convites para trabalhar no eixo Rio-São Paulo e recusou, declinou e se arrepende ou não? Não me arrependo. Eu recebi uma vez, tá? Mas não me arrependo porque não dava para eu ir naquele momento. Né? Agora, se perguntar assim, se as coisas estivessem boas aqui, porque é uma questão familiar, não podia ser naquele momento. Mas eu gostaria de ter ido, entendeu? Sim. É que assim, eu não posso. O que é eu me arrepender? Eu me arrepender, pô, eu teria agido diferente. Sim. Não tinha como eu agir diferente naquele momento. Não Sim. tinha como agir diferente, mas eu teria. É uma das frustrações, entre aspas, né? Porque eu tô vivo, tenho 60 anos, então tem mais uns 20 aí para trabalhar. Então, eu me sinto muito bem para seguir trabalhando, entendeu? Então, digamos, era uma das coisas que eu não realizei, foi isso. Né? Trabalhar em veículos nacionais. Eu queria ter feito isso. Eu queria muito ter feito isso. Ô, Nando, puxando já para os dias de hoje, assim, tu te considera hoje já um influenciador digital? Não. Nem Não. quer ir para essa área? Não, Como é que porque tu eu não vê sou isso? mesmo. Não sei se eu seria em algum momento. Mas tu te comunica hoje, tu falou do YouTube, né? Sim. Nas redes sociais, tu usa o Twitter bastante. Não, olha só. O que seria? O influenciador digital é alguém que se propõe a influenciar os outros sobre determinada coisa. O que eu faço? Eu uso minhas plataformas digitais e me remunero com elas. Né? Então, sim, eu me considero um cara do meio digital. Né? E eu sou um cara do YouTube, eu tenho lá o meu canal. Não é o canal do Baldaço, né? Mas tem lá seus 24.200 lá inscritos. Né? Eu tenho lá o meu Twitter, eu tenho o Instagram.
O Nando tá no TikTok, essas porra, no Fazendo Pinterest, dancinha, no Nando? Tumblr. Fazendo Não, dancinha não no faço. Cara, eu não consigo entender aquele negócio. Assim. Umas pessoas legais, normais, aí eu boto ali com... Os caras tão, Cheio de o que é dancinha. aquilo, cara? Eu nunca entendi a dancinha, É o perfil cara. da rede, né? É, ele gosta não, de- eu posto vídeos ali, bobagens, aquelas coisas que tu muda o rosto, né? sim. Fazendo umas brincadeiras ali. Tu Mas deve ser uma lançou- loucura toda essa trajetória, né? Sair sim. Da rádio de fax. de entrar, né? Ah, Já é. Agora na rede receber uma pegou notícia por todo, né? fax. Não, e eu sigo na ABC, né? Eu não posso Sim. estar trabalhando agora, né? Eu sou pré-candidato, Sim, né? daí Então não tem que posso estar sair. trabalhando. Né? Mas em outubro eu volto para a ABC, independente do resultado. Se eu for político, por exemplo, virar deputado, eu vou ser deputado comentando e apresentando programa de esportes e comentando futebol. Não pretendo parar. Eu sou um cara do rádio, entendeu? Não quero trocar de profissão. Até porque é uma visão muito grande, assim, de que a pessoa, né, para entrar nesse mundo, tem que largar tudo. Não, né? Eu Não, pretendo E continuar. o Rio Grande do Sul tem uma tradição também de comunicadores que foram para política. O Rui né? foi político, o Cândido Norberto foi político, Mendes Adroaldo Ribeiro. Streck, Mendes Ribeiro, Zambiase. Zambiase. Zambiase é um fenômeno, meu. É legal. 10 da manhã ele consegue ser o líder no Rádio Gaúcho, 10 cara. da manhã. À frente da Gaúcha de todo mundo, Ele é- cara. ele é um impressionante, fenômeno, cara. cara. Ele é Ele é um impressionante. fenômeno. Até tem popular, uma pergunta aqui que Vamos para as veio no perguntas, nosso- né, Nando? Só reforçar, quem quiser também aí fazer pergunta, não só pro Nando, para os próximos convidados também, entra aí no @ Comunicando e Andando no Instagram, a gente está sempre divulgando quem vai estar participando com a gente, curte, compartilha, dá Tem uma essa pergunta força. bem nisso que tu comentou, o Wilton comentou. Nando, sou um dos teus maiores fãs. Por que seguir a política e parar de comentar o futebol? Não vou parar de vai comentar acontecer. futebol. Não vou parar de comentar futebol. Cara, é que assim, ó, eu tenho notado o seguinte, há um enorme preconceito com esse negócio da gente virar político, entendeu? A gente meio que entregou a política só pra quem é político desde os 15 anos de idade. Né? Parece que os caras são donos dali. Então eu entrei, cara, aí, ó, já quer mamar na teta, picareta, isso, aquilo. Meu, eu tô 3 meses, Pejorativo, né? eu não posso trabalhar, tô 3 meses sem salário, entendeu? Né? Tá cheio de profissão, não quero dar nome de ninguém para não, mas tá cheio de cara que tá concorrendo, que se licenciou do seu emprego, né, seja aqui ou ali, e tá recebendo. O jornalista não pode. Eu não posso falar em rádio, eu não posso exercer minha função. Então não tem nada de glamouroso nisso, entendeu? Só que eu noto um preconceito danado. As pessoas acham que agora tu vai te corromper, agora tu isso e aquilo. Meu, se nós temos essa visão da política, Mas tu tem, mas com isso relacionado ao jornalista que vai para a política ou de forma geral? cara, relacionado a uma pessoa, eu não sei se é o jornalista, mas a uma pessoa que não tem trajetória política. Eu não sou um cara aos 20 anos. A minha trajetória de militância política não é partidária. Sim. Né? Eu fui de movimento estudantil, eu peleei contra a ditadura, eu toquei em cima de caminhão nas diretas já por todo o Rio Grande do Sul. Né, fazendo show de música, toquei no Largo da Prefeitura, naquele histórico show. Quer dizer, eu sempre tive, né, posição, né, sobre o que está acontecendo, envolvimento. Tá? Agora, isso não me obriga a ser... Agora, quando me digo, mas por quê? Eu digo, por que não, cara? Qual é o problema de um jornalista, um cara que tem posição, ou seja, eu advogado e tal, mas que resolve, né, colocar o seu nome para isso? honesto. Né? Mas eu noto isso, cara. Assim, eu vejo na minha rede social, impressionante. Imagino. Né? E, Tipo, por que, Nando, a política? Quais são as tuas intenções indo para ela, assim? cara, eu acho que a nossa política tá meio... Parece que eu não gosto daquele papo de que o cara chegou agora para resolver tudo. Agora eu vou mudar a política e tal. Até porque não consegue. né? Não consegue, não tem isso. Sozinho não tem como, Mas eu né? acho que a gente está vivendo um momento perigoso, cara, que a gente precisa de pessoas. As pessoas conhecem o meu lado, sabem as minhas posições. Né? Eu sou um cara, acho que na minha profissão de jornalista, eu sempre preservei, né, essa questão de pluralidade, né, de as pessoas poderem abordar suas ideias, independente do conteúdo de cada uma delas. Agora, tem coisas que são inegociáveis da nossa profissão. Né? Eu não vou dar espaço para quem, por exemplo, defende o fim da democracia e o retorno da ditadura. Sim. Eu não vou dar espaço no rádio para um cara pregar isso. Tá? Eu não vou dar espaço para um cara no rádio porque ele é contra a raça negra, ou ele é contra os índios, ou ele é contra o homossexual. Entendeu? Eu não vou dar espaço para esse cara. Nem tem que ter. E aí eu não... Ah, mas tu tem que ser isento, dar espaço para todo mundo. Não tem que dar espaço para todo mundo. Eu não vou dar espaço para um cara pregar preconceito, racismo, né? Para o cara pregar contra a liberdade de opinião e querer ditadura. E isso eu não estou limitando ninguém. Eu acho que esse limite ético não é meu como jornalista, é da profissão. A profissão não deve dar espaço para esse tipo de gente. Entendi. Temos mais perguntas aí, Nando? Temos. Juan. Deixa eu pegar aqui. Qual o fator predominante para ser um bom jornalista?
Bah, complicado, cara. Bem complicado. Bem complicado. Contato, Cara, mas assim, relacionamento. tem que ter bom relacionamento, tem que ser honesto, tem que ser bem informado. Quando bem informado é levar a sério as coisas, né? Às vezes a gente subestima até a academia, a faculdade, a teoria não serve pra nada, serve. Bah, Tu tem que ter parâmetros, senão tu não Isso. vai, senão todo mundo é jornalista. Ai, falam Né? isso bastante. Faz muito. Muita Não, diferença. a academia faz total diferença, cara. Eu tenho posição sobre isso, tá? Eu acho tudo bem. Não é mais obrigatório o diploma, né? Foi uma decisão do STF. Agora, o registro de jornalista, para mim, se o cara quiser contratar alguém que não é jornalista, contrata. Agora, o registro profissional, para mim, é só para jornalista profissional diplomado. Ou o cara que é antes da lei de 79. Sim. Né? O cara que chega agora porque escreveu 4, 5 artigos, porque falava na rádio tal, porque não Fez sei o um que, daí blog, pega aquele material todo e entra lá tentando na DRT, aí ela consegue um registro de jornalista, isso tem que acabar. tu tem trânsito no meio acadêmico, assim? Tu te envolve? Não. Tu vai em universidades? Não, eu vou às vezes, mas eu tenho ido muito pouco. Não, Tenho e ido muito nunca pouco. teve vontade, Nando, de ir pra esse meio, dar aula? Não, dar aula não. Não? Não, eu gosto de dar aula, né? Mas eu nunca tive assim muita paciência para fazer um mestrado, depois um doutorado, Sim. né? A academia tá longe da prática. Sim, né? Tá longe da prática. Tá longe. Isso às vezes é bom, né? E às vezes ela tem que estar longe, porque a prática às vezes é muito ruim, e ela tem que ensinar coisas melhores do que a prática, né? Mas ao mesmo tempo, quem tá lá não pode sair de lá sem saber como é a prática. Ele até pode não concordar com a prática e ter aprendido a fazer diferente, tá? Mas ele tem que saber como funciona. Ele tem que saber. E hoje, com o meio digital, o cara tem que saber que ele não mais precisa só trabalhar na Rádio Gaúcha, na Rádio Bandeirantes, na Rádio Guaíba, né, na Rádio ABC, ou na TV Globo, no SBT. Ele pode montar o seu negócio de comunicação em diversas áreas. Ou na área de jornalismo, se ele quiser, ou na área de esportes, ou na área de assessoria, ou na área disso ou daquilo. Há um mundo pela frente. E a academia tem que abrir os caras para isso, para entender essa montoeira de possibilidades. Né? Tem que começar a abrir. Eu repito, quando eu me formei, tá, a gente se formava para trabalhar em algum lugar. Não te formava para tu ter o teu negócio. Ninguém nos ensinava isso aí. É diferente. Tá? Era hoje. diferente. Então, hoje, com o meio digital, com essa possibilidade, o rádio paga mal, gente. O pessoal aqui ganha mal. Né? Então, quando tu vê muita gente saindo, às vezes, de um rádio grande, né? Uma rádio que, pô, mas o Nando saiu, todo mundo conhecia ele. Tá bem, cara, mas assim, ó, tu é uma visibilidade danada, é uma cobrança monstruosa, sabe? E tu não é pago para aquilo. A pressão é muito grande e tu não é pago para aquilo. Tu não consegue ascender muito, né? E aí é complicado. Os O jornalista, reajustes em assim, tem um empresário também ou não? Não. Acontece, não? Não. Cada um por si. Pode ser que alguém lá tenha, mas em geral cada um vai lá e negocia de cara limpa. A não ser que tu seja um Casagrande da vida que recebe aí 2 milhões Recebia, né? anualmente. Mas o Casagrande, Recebia. mas o Casagrande não é um jornalista, né? O Casagrande é um jogador de futebol, né? Comentarista. Que se tornou comentarista Isso, por isso. conhecer, né? O Sim. futebol e tal. Tua opinião, Colocar- Nando, disso? Ex-jogadores comentando futebol. Não vejo problema. uma briga cara. danada Não vejo isso, problema, né? O problema é quando tu fica só com os ex-jogadores, tu não tem o comunicador. E o problema, às vezes, é o mau comentarista, independente se ele é jogador ou jornalista. O Né? que tu considera um mau comentarista? Primeiro, o cara que não sabe traduzir o jogo. Né? Para mim, é a tradução do jogo, dizer o que está acontecendo. Né? E, às vezes, o mau comentarista, para mim, é o cara que te diz tudo o que está acontecendo, mas também não te diz quem está melhor do que quem, que é o mínimo que tu quer saber do comentarista, né? E aí, como é que tá tu é gremista, como é que tá o Grêmio? O cara diz, jogando com 3 linhas assim, 2 linhas assado, né? Os espaços estão sendo cobertos aqui, o outro time tá atacando por ali. Tá, cara, mas o Grêmio tá melhor ou pior? Quem é que tá jogando melhor? Entendeu? Às vezes tu tem que usar toda essa didática, todo esse conhecimento, vai simplificar, traduzir o jogo. E tem cara que não faz isso, né? Tem cara que adora ficar só, né? O Falcão era excelente comentarista, o Falcão era objetivo, não era do tatiquês. O Pedrinho é um cara do tatiquês, né? Adora mostrar. Às vezes o Pedrinho fala, ele diz tudo certo. Só que tu não sabe quem tá jogando melhor. Né? Tu não faz a menor ideia do que tá acontecendo no jogo. Mas ele te explica, ele, assim, assado, pô, que legal. Aí os caras se surpreendem, né? Porque a gente vai atualizando os termos, porque a academia, no caso, mas do esporte, vai atualizando os termos. Como a gente tinha termos do jornalismo que vão se atualizando, né? Agora, a gente tem termos no futebol, né?
O Roger é o rei dos termos. A marcação alta, não é, né? Antes era adiantar a marcação alta, linhas. Termo que a gente não usava, né? Os pontas agora a gente chama dos externos. O meia, o interno. Pô, cara, eu não uso isso, cara. Eu sei o que é, mas eu tento traduzir. Sim. Entendeu? Até porque quem tá te ouvindo, que nem tu falou, né? O futebol vê criança, o homem, mulher, o É velho, a música o dos novo. Titãs, né? Papai, mamãe, titia. Aquela... Tem que falar pra Papai, todos eles, mamãe, né? titia. É isso aí, tu tem que te comunicar, cara. É diferente o comentário da rádio da TV? Ah, tem que ser. É ser. diferente. Mas a gente vê A muitos, TV né, que fazem rádio fazendo a TV Não, também. mas não tem problema, tu tem que saber adaptar a linguagem, né? Um tu tem a imagem, o cara tá vendo a imagem, outro ele não tá vendo. Tu tem que dar mais elementos no rádio pro cara ver a imagem. Sim, ele né? não tá vendo. O cara né, imaginar o que tu tá dizendo, tem que trazer mais elementos. Esse é o grande barato do rádio. Eu ia falar Né? isso. Se esse era a grande É, sacada mais do desafiador. rádio. A TV, Não nós estamos tá aqui, o cenário ali, né? O que tá acontecendo. a TV né? nós estamos vendo aqui o jogo, nós quatro estamos vendo a mesma imagem. A gente pode até estar entendendo diferente o jogo, mas a imagem é a mesma, né? Se nós quatro estamos ouvindo um jogo pelo rádio, o que o cara tá dizendo, cada um tá construindo a sua imagem, né? O seu mundo, né? O que tá acontecendo. Ele é um é livro, diferente. né? Aí o cara tem que ter o talento para te trazer recursos, né? O que tá para poder imaginar, né? Claro. Tem mais uma aqui, do Emerson. O quanto uma boa comunicação pode fazer a diferença na nossa vida. Acho que tu comentou agora, né? Cara, é total assim, ó. Um troço que arrebenta comunicador é a timidez, o cara tem que saber lidar com isso. Né? A timidez, ela é um problema sério, porque às vezes tu não avança por isso. Timidez mexe com a tua autoestima, com um monte de coisa. Né? E a pessoa tem que saber se vender, entre aspas, tem que saber se valorizar. Né? Aquilo que tu faz bem, tem que saber trabalhar isso. Então, romper a timidez é um troço fundamental para o rádio, para a TV. Eu lembro quando eu comecei a falar no rádio, eu ia lá para aqueles orelhões, assim, que não era nem orelhão, ficava na parede, no shopping, né? E treinava de lá, falando alto, todo mundo na minha volta ouvindo, né? E eu morrendo de vergonha, mas treinando. Falando. Né? Porque na Famex tinham feito isso com a gente. A gente pegava um telefone público lá na Famex, ia pro meio do pátio ali, para ficar dando boletim de rádio. Né? Para quebrar um pouco também dessa Chegasse questão a da trabalhar timidez. com o Felipe Bueno. O Felipe, eu trabalhei com ele agora, por último, na TV Record, na RBS não. Porque ele foi Unicinos. E, cara, ele é introspectivo total, assim, e no decorrer ele se transformou e se tornou um grande repórter de TV. Um grande repórter. É um bom exemplo. O Felipe tá na Record. Trabalhou por último na Record. Tu teve casos, assim, de colegas que a timidez foi uma barreira pro cara explodir? Eu acho que sim, em várias áreas, cara, não só no jornalismo. Mas tem colegas que eram muito bons e que não explodiram, que ficaram na retaguarda e não explodiram, que eram muito bons. Por timidez? Por timidez. Tem alguns do mercado ainda, que daí eu não vou estar dando nome aqui, porque é ruim, o cara vai estar nos vendo, mas tem uns do mercado que poderiam ter ido muito mais longe e que a timidez acabou barrando eles. Né? Eu tenho muito modelo, assim, ó, eu me perguntou sobre o negócio de dar opinião, né, como é que eu falo e tal, os cuidados que eu tenho. É uma coisa que eu vi muito no Rui, tá? No Rui Carlos Osterman. Tá? Nessa questão de conteúdo, do cuidado ao fazer as coisas. Mas eu me vejo, às vezes, e às vezes, mas eu tô imitando demais, cara. E eu não imito, mas é uma coisa instintiva. O cara que eu me vejo mais como modelo é o Lauro. Tá? Com quem eu me acho mais parecido quando falo. Às vezes eu me vejo, olha a gente, sabe? Começando como o Lauro começava, eu disse, que isso? Assim, ó, mas aí eu acho ele um puta comunicador. Puta comunicador. Né? É uma referência. Em conteúdo, eu talvez puxe na hora de fazer um comentário mais pra forma do Rui. Né? Eu admiro muito essa coisa que ele tem de lidar com. E o Rui trouxe, assim, a gente era muito rádio chuteira, né? Os caras nos tratavam como... vocês não... Rádio esportivo era uma coisa menor. Sim. O Rui, ele chega e dá nível, dá padrão, né? Dá essa coisa pompa toda. na Bota uma coisa ali, pompa né? toda nas coisas. Não à né? toa que é chamado de professor. Nacionalmente. 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 O Rui é um cara que teve várias oportunidades também para ser nacional. Eu acho que também por questão familiar, ele mesmo não quis. Mas é um cara dos melhores que o país teve, né? Produziu. Na televisão ele foi muito bem também, né? Sim. Tinha talento para isso. Ô, Nando, e acho que antes da gente ir para a pergunta fatídica, para onde vai a comunicação, na tua opinião? Para onde vai a comunicação? O rádio vai acabar? Não, eu não pergunta vejo. que todo... Não. Eu acho, Clássico. cara, eu acho que o rádio não pode, tá? O rádio comercial, o rádio grande, ele não pode fazer o que os nichos das rádio webs ou da internet, do YouTube, estão fazendo, que é a segmentação. Quando tu faz uma rádio militante, né, de uma posição só política, tá? Como a gente está fazendo hoje aqui, na experiência que a Guaíba está fazendo,
que a Jovem Pan está fazendo, sabe? Quando tu faz tudo isso, o rádio ele deixa de... Porque tu tem a essência de ouvir, eu quero ouvir só um apoio a determinado candidato ou notícias assim que tenham esse viés. Tu vai ouvir ali. Mas o rádio grande, tu quer ouvir opinião isenta. É como tu ser gremista e ouvir a rádio pela Rádio Grêmio. Tu acha legal, mas daqui a pouco tu quer ouvir. Quero ver o que estão falando do Grêmio aí fora. Né? O que não é na Rádio Grêmio. O que estão falando do Grêmio. Tu bota ali. Se tu não tiver mais isso, cara, se todo mundo só tiver segmentado, eu não sei. Eu acho que o rádio vai se diminuir se ele fizer isso. A manutenção do rádio é ele continuar entendendo que ele é um veículo de comunicação de massa, que ele tem que atender a todos os públicos, né? Que ele não pode segmentar. Se ele fizer isso, ele vai reduzir muito. Né? E eu vejo que alguns estão fazendo isso de forma equivocada. É manter a pluralidade, né? Os dois pontos sempre. É ali que tu... Até pra quem não tem opinião, tem que ouvir os dois lados, né? E pra quem tem também... Tu vai fazer rádio news, cara, no Brasil, não tem. Tu tem que ouvir todo mundo, cara. Senão não faz outra coisa, bota música, né? Não acredito muito em futuro de rádio musical também. Eu sei que ainda tem muita rádio que sobrevive assim, mas as rádios musicais, tu pegar assim se pegar a Atlântida, que roda música, a maior audiência não tá na música, tá no Pretinho, né? Que não é conversa, música. né? A Caiçara roda música, a maior audiência não é a música, é os Zambiás de manhã falando. Né? Então... Quem tem quer ouvir que música estar ligado vai nisso também, Spotify, tem o Spotify, tem o YouTube Deezer, Music, tudo. tem o Deezer. Tu vai pra essa Tu linha. bota a música que tu quer ouvir, é muito mais simples. Ele te joga as músicas do que tu gosta. Hoje a já. internet não é uma droga, tu tá andando nos carros, toda hora para. Né? Mas agora, com a tecnologia 5G nova agora, chegando... né? Porque os caras estão falando da revolução no 5G, né? Eu tô fechando por funcionar bem a internet. Se funcionar a internet, Sem tá legal. parar já tá bom, já tá não precisa ótimo. vir tão rápido. Não assim. precisa de tudo isso, mas se funcionar a internet, tá legal. Claro. Vamos na pergunta, aí, Nando? Nosso podcast caminha em cima de conexão. Então, alguém te conectou pra gente estar aqui hoje. Quem é a tua maior referência no mercado e que foi uma inspiração pra ti, que tu pudesse conectar com a gente pra seguir contando uma história bacana aqui? A minha maior referência do mercado de jornalismo... Ou de vida, assim, vida que fez, mesmo, Que tu acha inspirasse. interessante pra estar sentado aí contando histórias inspiradoras que nem foram as tuas aqui pra gente, né, hoje. Cara, eu não sei se vocês já trouxeram, mas eu falei nele umas 10 vezes. Eu traria o Lauro aqui. Né? Daí, o Lauro... nós fechamos a casa. O Lauro é um cara que tem... Será que ele veio, Nando? Acho que sim. Ele tá fazendo. Tu tem essa conexão com ele? Boa? Sim, tem. Boa. O Lauro é um cara... eu tentei levar ele para Guaíba quando eu fui. A família, né? A Carla, que é a filha, falou comigo. A Carla era diretora da escola onde a minha filha estudava, né? Não, ele não pode, não. Deixa ele. Não Deixa faz ele mais ele quietinho. trabalhar, deixa ele Deixa quieto ele e tal. quieto. A família pediu para eu não incomodar ele. Mas eu queria trazer, porque o Lauro é um cara. Quando ele parou, quando ele se aposenta na Gaúcha, eu escrevi uma coluna no Correio do Povo sobre isso. Né? Que, puxa, achava uma pena, entendeu? Porque a idade de envelhecer não é a matemática, é a prática. Tem cara com 30 anos que já tá velho. Né? O Lauro, no auge, entendeu? Bem, falante, ele tá- criativo, né? E, porra, e ele me ligou, cara, pra agradecer aquilo. Eu nunca esqueci. Porra, o Lauro precisa me ligar pra agradecer uma coluna pra ele, né? O Lauro é o Lauro, né? E ele me ligou, eu nunca esqueci aquilo, cara, porque esse é um cara que eu acho que esse me inspirou, né? Que eu ouço de rádio desde criança. E é um cara que ele tem a prática, tem a teoria, ele viveu repórter, foi âncora, viveu várias épocas e tem essa peculiaridade, né? Nessa polarização de hoje, um cara que se assumiu o PT numa rádio que era muito de direita naquela época. E que conduz um programa chamado Polêmica. E outra coisa, e nunca militou enquanto conseguia conduzir político. muito bem, Ele né? só disse, eu sou filiado ao PT. É isso, ponto. meu trabalho é Mas outro. nunca militou no ar. Fez o seu trabalho, entendeu? Pô, vamos tentar. Aí até porque seria legal, né? Porque o Lauro tem um perfil já de ser, né, um pouco mais velho, entrar nesse meio do podcast. Tem muita gente nova E que tá ele- ouvindo. cara, Pô, imagina as histórias Ele tem inspiradoras. muita história. Imagina. Nossa. O Pelé, cara, imagina o Pelé. Uma vez escutou ele em algum momento de transmissão de Copa do Mundo e chamou ele porque reconheceu a voz dele, cara. Imagina o Pelé. Então o Lauro tem muitas histórias de Copa do Mundo, de transmissão, de relacionamento no meio futebolístico, assim, imprensa e tal. Bah, seria uma... Então tá aí, vamos Essa é a- sentar, essa conexão. Pergunta de Nando para Nando. Qual a tua maior frustração, como eu falar o nome dele, nunca ter entrevistado o Pelé? O Pelé. Eu nunca cheguei perto do Pelé. Sério? Cara. Nem do Sério? lado, assim, nunca. E é assim, ó. Eu passo a gostar de futebol com a seleção de 70. Eu era criança em 70, via aquela Copa
E eu fiquei louco. Eu vi o Pelé 2 vezes em campo, em estádio, e a gente não olhava, eu não olhava o campo, eu ficava olhando o Pelé onde ele estivesse, seguindo assim ele, né? Aquela magia que era. E, cara, eu nunca entrevistei o Pelé. E o contrário, Nando? Qual foi a tua melhor entrevista? A melhor? É. Ou a pessoa que tu falou, caraca, cheguei saiu, nele. ou deu uma tremidinha, ou saiu depois falando, porra. Sei, cara, assim, quem é que... É um top 3, então, pra não ficar... Ah, eu entrevistei gente boa, entrevistei Ronaldo Nazário, entrevistei Romário, entrevistei Ah, o Romário Nelson deve ser- Piquet, eu entrevistei... Caraca, top 3 é... Os caras que eu nunca imaginei chegar do lado. Né? Tem muita gente, Parreira, Porra. Telê, Tele, deve e os ser. nossos aqui, né? Paulo Roberto Falcão, Tá, e, ô Nando, pra gente fechar, Renato. qual é a tua seleção que tu viu jogar? 11 jogadores aí por posição que tu acha que... Faz o teu 11. faz o teu 11 escalando, que tu viu jogar. independente. Escalando, é. que eu vi jogar. Que tu tem acompanhado, assim. Seleção ou... Brasileira? Ou seleção gaúcha Acho aí, que vamos né? bater- Grenalizar. Vamos na gaúcha? Sei lá. O goleiro que mais me impressionou foi o Manga. Até porque eu te pergunto isso porque tu via de perto, né? Tu via, é diferente do torcedor, exemplo, mas daí falando como um comentarista mesmo. Assim, O goleiro que mais me impressionou foi o Manga. Manga. Né? Lateral direito, a gente teve bons laterais aqui, né? O Cláudio Duarte foi um bom lateral. O Grêmio teve um lateral que trouxe do Palmeiras, o Eurico, que jogava demais. Mas o melhor que eu vi aqui foi o Arce. Arce. Né? Não sei se pode um paraguaio na nossa seleção Pode, brasileira. pode. Jogou aqui, tá valendo. Seleção gaúcha. Ainda mais pro trio aqui. Ainda mais que é o que eu considero também. Tamo alinhados nessa opinião. Zagueiro, cara, pra mim Aí o é Figueiredo difícil. foi o maior, cara. Eu vi, mas o Inter teve grandes zagueiros. Figueiredo, Gamarra. Gamarra. Vamos ver se eu consigo Gamarra achar um saía terceiro, como ninguém, tá? né? Gamarra jogou demais. Saía jogou como demais, ninguém né? com a bola. O Grêmio teve o Ayrton eu não vi, mas o De Leon era fantástico. Mauro Galvão na dupla, né? Mauro Galvão jogou nos dois. O Jeromel jogaria? Jeromel joga Cara, pra muito. mim, A minha eu dúvida é acho assim, o ó, eu Jeromel um boto monstro. a dupla de zaga vai ser Figueiredo e eu vou botar o Jeromel pela esquerda ou eu vou botar o Hugo De Leon, entendeu? Porque eu gostava muito do Hugo De Leon, Carro, hein? né? A liderança dele e tal, mas o Jeromel tá jogando demais Consegue também. fazer chegar no Jeromel essa frase que ele comparou com o De Leon. O cara levantou o caneco, né? Mas o Jeromel pra mim... eu A não minha vi dúvida dele, é aí. ó, Tá. Não, mas... E lateral Canhota. esquerdo, cara. Quem são os lateral esquerdo aqui que a gente Que teve? posição É difícil que achar posição gente, né? Não ruim. tivemos ninguém assim paulada mesmo aqui, né? O Roger, né? O Roger no Grêmio, o Inter teve aquele de 79, que era um bom lateral também, o Cláudio Mineiro jogou bem, né? Mas eu acho que o Roger, Vamos fechar deixar no- O Roger, Kleber, o fechar Inter no teve o Roger. Kleber, Ah, o que Kleber, jogou muito. Chicletinho, Chicletinho, né? Jogava muita bola o Kleber. Legal. Time E de Parreira, né? O time o do Jorge Nan Wagner. também, Também. campeão do... Jorge do- Wagner foi bom. Mas tu vê que não é já... É, Não já- é uma já unanimidade, caiu a regra. né? Não tá no mesmo nível ali. Teu time é o quê, Nando? 4-3-3? 4... Vamos fazer um 4-3-3. 4-3-3? No Cara, o volante meio campo é ali. complicado, mas aí vai dar 2 do Inter e 1 do Grêmio. Falcão, Carpegiani e Ronaldinho. Essa eu já sabia, esse meio Essa campo aí. aí. Caraca. Tem como tirar, Mas né? pior é na frente agora. Agora eu quero ver. Na frente é uma pegada, mas vamos ver dos que eu vi, tá? O Renato vai ser o cara da direita. Porque o Inter teve o Valdomiro, que eu vi, foi o maior goleador do Beira-Rio. Mas individualidade, o Renato era foda. Ele era mais. Eu não vi o Tesourinha, esse cara mais antigo, né? Vamos no que tu Então que tu viste, que vamos no acompanhou. Renato. Né? Tem mais 2. Tem mais 2, né? Eu vou pensar no centroavante, mas lá do lado esquerdo, cara, teve 2 feras. O Inter teve o Lula, mas o Grêmio teve o Éder. Eu vou ficar com o Éder. Ah, o Éder que veio do Vasco. O Éder era um animal jogador. O Éder da Copa de 82. 82. Ah, achei que fosse o... Não, o Éder da Copa de 82, era do Atlético Mineiro. Sim, sim. Né? E o Denner, não tem espaço aí? Mas viu o dele o Denner? foi pouco, né? Foi eu pouco, vi né? o Mas Denner. porque ele, meu, o Eu Denner vi tinha o Denner, potencial cara. pra Quando o jogar. Denner veio pra cá, os caras, segurinha aí, franzino, cara, vai pra jogar no interior, ele vai levar pau, vai pipocar. Vem cá, rapaz, ele voou no galchão, cara. Ele Os jogava caras enlouqueciam, o nego batiam, ele nem tomava conhecimento. E o Tarciso, hein? O Tarciso jogou muito também, né? Jogou. Tarcísio não era uma individualidade brilhante, assim, mas era um cara muito. Era um cara de flanco pela direita, muito rápido. Quando o Renato surge, o Espinosa traz ele pro meio, ele jogou no Mundial também pelo meio, na Libertadores pelo meio. É um cara importante. E o camisa 9, o matador. Quem é? Esse pode ser um de cada, né? Pode. Pode ter, Vamos aumentar, vamos deixar pra 12. Vamos deixar o Nando numa situação mais confortável. Vamos complicar. Não, o Inter teve uns goleadores lá nos anos 70, mas ficaram um ano, assim. O Flávio foi goleador em 75, né? Mas já chega meio veterano pro Inter, mas jogava demais. O Dario em 70. Não,
O Darinho em 76, né? O Grêmio teve um centroavante que não é que ele fosse grande goleador, tá? Mas ele jogava muito, que era o André Catimba, também, que é do título de 77, né? Aquele time do Tele Santana. Mário Jardel. Mas eu acho, cara, que a dúvida aí ficaria entre dois ídolos, um do Inter e um do Grêmio. Fernandão ou Jardel, tá? E aí eu vou ficar com o Fernandão. Pelo ter conseguido o Mundial, essa coisa toda, Libertadores, né? Tá, e pra fechar esse time, quem é que ia estar no banco lá na Casa Mata? Cara, pra mim o técnico que mais me impressionou no Rio Grande do Sul foi o Rubens Minelli. Pensei que tu ia falar Tele. Não, foi o Rubens Minelli, cara. O Minelli era um cara que, primeira vez que eu vi essa coisa de adiantar linhas, pressão no homem da bola, linha de impedimento, na época a regra era diferente, né? O cara pegava a bola, saía o time inteiro em direção ao cara, revolução tática, sabe? Encurtar o espaço do campo, isso eu vi o Minelli fazer. Pô. Não Que vi os seleção, outros fazendo. Um baita seleção, né? Fechamos com o timaço. Timaço. Por esse comentarista ainda, né? Pô, Nando, a gente queria agradecer, então. Então tinha que ser o Minelli e o Nando comentando o jogo. E o Nando na cabine. Fechamos, então. A gente falou ali, né? Tu comentou, pô, Preparador físico, teríamos dois. Gilberto Tim, que foi uma lenda, Paixão. né? E Paulo Paixão. Paixão, tem como tirar. E Paulo Paixão. E narrador, pra narrar esse jogo desse time. Temos comentarista e um narrador faltou o agora. narrador. Cara, o Ranzolin foi antológico, né? E o Pedro também foi. Eu acho que o Pedro, ele ficou mais tempo também, não sei. Mas eu vou ficar com o Ranzolin. Vou apostar no clássico. Boa. Mas eu acho que o Pedro é um cara que hoje já tá na história, assim, pelos grandes títulos que ele narrou, pela forma, Isso, né? legal. Não é o grito de gol, né? O discurso que ele dá depois, os rolos que ele já nos espera, meteu, né? pisar a camiseta, rasgar a Tive que ir ao Naquela Morumbi, contra São Paulo. tive que fazer jogo no Morumbi com segurança na pista, queriam nos matar no Morumbi. a camiseta. Rasgar e pisa na camisa. Aquela foi clássica. Depois o Pedro é tão... Ele voltou, ficou amigo dos caras, o Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio, eu não ganhei Dirigente porra de nenhuma. São O Marco Paulo. Aurélio Cunha foi lá, levou ele na lojinha. Ele saiu cheio de presente do São Paulo, camiseta, xícara, não sei o que mais, um monte de coisa. Tio. Isso é o Pedro, né? E ele é um empreendedor, né? Ele é um cara que tem lá os alface dele, o hortifruti dele. Tem. Tem que vir ele aí com a camisa de São Paulo. Nando, é isso então. A gente tu falou de referência ali, com certeza, pelo menos na minha opinião, acho que todos da mesa concordam. sim. Tu foi uma referência pra gente aí, Obrigado, fazia cara. jornalismo lá, te ouvia bastante. Muito legal poder estar dividindo a mesa aqui, ouvindo as histórias assim, né? Olho no olho. Pra gente é uma honra aí. Muito obrigado pela Contar presença. um bastidor antes de terminar. Quando tu me mandou o primeiro áudio, É. eu compartilhei com o Thiago e disse: olha, o cara tá falando comigo. O cara que eu ouvia no O cara que eu rádio. escutava na rádio. Deu, Ele mandou beleza. um áudio Acabou. falando, pô, sei o quê. Obrigadão, Nando. Eu estou no WhatsApp, assim, no Que é quem? aberto, né? Eu até escrevo mais. Mas se eu tem tô que no falar, celular, em geral eu falo, porque eu fico catando milho ali, cara. Ô, Nando, quem quiser te seguir, deixa aí pra nós, tuas redes sociais, como é que o Eu pessoal tô no te YouTube, interage Nando contigo? Gross, no Twitter também Nando Gross, Instagram, Nando Gross, essa dificuldade de bola. guardar, né? Página no Facebook também, Nando Gross. Então tá. Bel, obrigado também, né, por estar na mesa aí. Pô, Quando quiser, a casa prazerzaço, tá aberta. prazerzaço. Agradecer o pessoal do estúdio aqui, ProHub também, que tá sempre fortalecendo. E segue, compartilha, comunica, avisa, segue andando, comunicando, fazendo tudo. Compartilha com quem tu gosta e quem tu não gosta. Às vezes tem pra mais ver. quem não gosta. É verdade. Ajuda a gente. Comunicando e andando, é claro, não tem nada a ver com aquela expressão mais utilizada, né? Não, é claro. coincidência só. Era coincidência. Mas tem entendendo, Um né? pouquinho. Valeu, Nando, brigadão. Obrigado, viu? Até valeu, mais. obrigado pelo convite. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.